Fala pessoal, sejam bem-vindos ao mais um podcast, o Under Connect, o podcast da Under, onde a gente conecta ideias, empresas, pessoas e tudo que há de mais quente no mundo de infraestrutura e negócios de tecnologia. Antes de começar, quero pedir a você aí que deixe seu like, compartilhe o conteúdo com outras pessoas, porque o canal com certeza agrega muito no nosso dia a dia operacional, técnico e também de negócio. Então, se você é empresário, se você é estudante, com certeza você vai aprender muito hoje. Aqui comigo tá o Frank Bravos. Como é que tá, Frank? Diretor de Growth da Under, Fala, meu João. parceiro. Sempre um prazer estar aqui, né? A gente bater esse papo, esse espaço nosso rotineiro. E vamos para mais um papo muito legal hoje. Hoje veio um convidado especial, veio lá de Vitória, pessoal. Capixaba. É um capixaba. Depois nós vamos entrar numa discussão aí se a muqueca da Bahia é melhor que a de Vitória. Mas depois nós falamos sobre isso, né? Mas Lucas Brito, seja muito bem-vindo. Não sei se é Lucas Augusto ou Lucas Brito, não sei como é que se apresenta, que é diretor de operações da SIAC Tecnologia, uma empresa que tem mais de 10 anos aí no mercado, atende uma carteira de mais de 300 empresas. Então, é uma boa oportunidade de tê-lo conosco aqui. Se apresenta para o pessoal aí, seja muito bem-vindo ao Under Connect, nosso podcast da Under aqui. Obrigado, João. Prazer estar aqui, primeiramente. É Lucas Augusto Brito para alguns, Lucas Brito. Tenho vários nomes aí, então fique à vontade. Qualquer um serve. Quando fala Lucas Augusto, dá um tom mais de autoridade. Né? Sua mãe chama como? Minha mãe, quando ela quer brigar, é Lucas Augusto Brito. Senão é Luquinha. Se tiver tudo bem, é Luquinha. Tá certo. Bom, SIAC Tecnologia, eu sou fundador da SIAC Tecnologia. Como o João disse, uma empresa com 10 anos já de mercado, mais de 300 empresas na carteira. A gente vem aí numa constante ascensão ano a ano, entregando serviços de sustentação em bancos de dados, middlewares e infraestrutura. E aí seja on-premise, cloud. E nosso foco para os próximos anos é cibersegurança. Olha só que interessante. Hoje, todo o nosso direcionamento está sendo em cima da cibersegurança. Toda a parte de serviços de banco, a parte de serviços de infra, ela está tendo um alinhamento muito profundo com cybersecurity. Então, é onde a gente tem dedicado os esforços, investimentos, treinamentos, energias, e tem sido um desafio, principalmente com essa modernidade de inteligência artificial, que tanto para o bem quanto para o mal veio aí para ser determinante. Sim. E é um ponto que a gente tem se orgulhado com as conquistas que nós temos tido em cima dessa vertical nova. Pô. De mais nada, a gente dá parabéns porque 10 anos no mercado já é bem desafiador. Principalmente aqui no Brasil, onde nós temos inúmeras barreiras, né? E pensando nessa nova linha de produtos que vocês estão falando de cybersecurity, há uns 6 meses eu estive num evento e a pauta do evento, se fosse colocar uma classificação, foi até o ITC que fez, em termos de principais tópicos de pesquisa e que está na cabeça dos diretores de tecnologia das empresas. E o que eles estavam apresentando lá? Quais eram os tópicos principais? Antigamente era só segurança, que era o cybersecurity. Uhum. Hoje é IA e em seguida é cybersecurity. Então, se junta os dois, então, aí... Potencial. São os dois tópicos que o cara olha na essência, é fundamental para a empresa, né? Hoje nós não falamos muito de como a aplicação da IA, mas no passado já tinha algumas coisas de IA. Sim. Só que hoje tá na hype, todo mundo quer falar sobre ela e com certeza tá nós vamos acessível, falar... né? Nós vamos falar sobre isso também hoje. O que eu enxergo é que, na verdade, todo negócio, independente do segmento tecnológico, ele vai precisar ter esses alicerces de cybersecurity e inteligência artificial. Não tem como você fugir. Se você tiver um processo de desenvolvimento de uma software house, você vai ter que pautar seus processos, suas tecnologias em cima, focado em cibersegurança. Você tem que proteger a sua aplicação, você tem que desenvolver com métodos seguros. Inteligência artificial para você potencializar ali a sua operação. Então, são alicerces, eles não se tornaram mais um campo, eles são base. Né? Então, todo negócio tem que ter. É isso que a gente fez. A gente anexou a cibersegurança em cima da nossa sustentação de banco, da nossa sustentação de infraestrutura, da nossa sustentação de middlewares, focado em cibersegurança. Não é mais uma opção. Tem que estar integrado a toda a cadeia da sua prestação de serviço. E aí são as tecnologias que você escolhe, que você adota, parceiros estratégicos que você escolhe. Em cima disso, cibersegurança. Legal. Mas vamos pensar o seguinte, nós estamos falando aí 10 anos no mercado, né, da SIAC, Isso. SIAC Tecnologia. Conta para nós um pouquinho
como é que o Lucas entrou nesse mercado de tecnologia? Não foi há 10 anos, com certeza foi bem antes, né? Foi. Como é que foi a construção da tua carreira até chegar o momento que, tipo, eu vou criar uma empresa, Sim. pegou e criou a empresa, assim. Eu Que o pessoal acha que é do dia pra noite, mas não nada, é. Né? Do nada você acorda um dia e fala, vou montar um negócio. Tem alguns que são, né? Podem até ser, mas não foi meu caso. Mas é exceção, né? São exceções. exceção. Eu já trilho essa área de tecnologia, assim, desde berço. Isso vem da minha família. Minha mãe é certificada Redes Novel. Ela tem pós-graduação em informática educacional e outros cursos complementares. Aliás, minha mãe tem uma série de formações, né? Uma delas é a área de tecnologia. Uhum. Meu pai era da área de telecom, não na área técnica, mas na área de negócios. Então, ele veio também com isso dentro do nosso lar. A gente sempre teve muitos acessos. Me lembro muito jovem tendo acesso à computação. E pela minha mãe ter essa pegada mais técnica, ela incentivava muito a mim e meu irmão mais velho a seguirmos a carreira, a nos certificarmos. Então, a minha primeira certificação técnica eu tinha 16 anos. Foi uma LPI. LPI. Que massa. Linux lá em casa também sempre foi exaltado. O computador de casa é Linux. Sempre foi Linux. SUSE. O meu era assim também. Então, assim, a gente teve... Eu usava o Conectiva. Sistema baseado em Red Hat, uma distribuição. Sempre foi minha preferência também, Red Hat. Boa. Mas, assim, a gente sempre teve esse contato muito íntimo, né, com sistemas operacionais, com redes, né, em casa, pra gente poder brincar. Eu e meu irmão, a gente tinha que fazer topologia de rede, era aquela, enfim. Olha a brincadeira. Era brincadeira. A brincadeira é, vamos montar uma rede aqui? Era assim, aí a gente brincava para instalar um Prince of Persia dentro do Linux, era um desafio. Às vezes a gente tinha que colocar um Windows, era um Windows. O Dual Boot, o famoso Dual Boot, né? Para poder rodar o Lion King. Primeiro, o Rei Leão, o jogo era sensacional, né? Nunca conseguia passar de fase. Enfim, então veio desse universo dentro de casa. Meu pai, como ele não era da área de técnica, mas ele era da área de negócio, de telecom, pela Telefônica, então ele trazia também muitas novidades, hardware pra gente, placas de som, Sound Blaster, aquela coisa toda. Então, assim, a gente sempre foi inserido nesse meio. E aí, por me certificar muito jovem, 16 anos, eu e meu irmão, a gente sempre buscando certificações, cara, às vezes a gente não tinha um propósito definido de por que se certificar, só era interessante, junto com os estudos convencionais. Isso Mas aí já começou a ganhar dinheiro nessa época? Então, eu comecei porque eu fazia, com 15, 16 anos, eu fazia freelas de montar uma rede de lan houses, implementar um sistema de controle de horas de uma lan house, alguns escritórios de advocacia com serviços de VPN, né? Essas coisas assim, eu comecei a ganhar essa graninha. E aí fazia esses freelas dentro desse contexto. Consegui um estágio na época dentro de uma distribuidora de aço. Inclusive, assim, eu fico até hoje pensando no que eles davam responsabilidade sem de root do SGBD Oracle para o estagiário. Pro estagiário. Assim, gente, péssimas práticas de segurança. Deixa o guri fazer aí, que o guri vai dar um jeito. Total. No caso, era a melhor prática que eles poderiam deixar sem com você, né? Porque não tinha gente lá que tinha conhecimento. Não então, tinha, mas aí, assim, foi era o melhor que eles tinham na época, né? Não, e foi assim, para mim foi sensacional, porque... aprendi muito com isso, enfim. Mas o meu primeiro emprego, de fato, depois com essa experiência de freelas, em cima de servidores, principalmente de banco, eu sempre tive muito contato, não sei porque a vida me direcionou para isso, para dar sustentação, sysadmin de bancos de dados, de servidores de banco. E aí eu consegui meu primeiro emprego formal, ainda tinha 17 anos. Eu fiz uma entrevista, eu sou de Janeiro, eu fiz uma entrevista em dezembro, eu tinha 17 anos ainda, e meu empregador, ele me adorou. Era um hospital da minha cidade, e havia tido um problema com um analista de infraestrutura, o sysadmin da rede do hospital, uma rede relativamente complexa, e teve um problema pessoal com o cara, assim, uma coisa bem, bem complicada dentro da instituição. E a minha entrevista em dezembro foi bem assim, o coordenador da área de TI falou, cara, estamos com um serviço de e-mail parado aqui da instituição, era servidor postfix, preciso que você resolva aqui. A minha entrevista foi ele me levando pro data center, puxando o KVM, falando, toca aí, resolve. Vê aí. Vê aí se já dá para resolver. Teste prático na hora. Na hora. Então, eu resolvi um problema de postfix, não tenho a menor ideia do que é, não lembro mais, assim, mas foi resolvido e ali foi meu teste. Ele não podia ele queria me empregar que eu começasse no outro dia. Eu falei, cara, eu quero agora, a questão é que é legal. Cadê a carteira de trabalho? Cadê tudo? Aí, quer dizer, aí bem em janeiro, no início, eu consegui esse meu primeiro emprego.
E aí, por ter muitas certificações e por estar numa posição também bem bacana, eu lidava com muitos fornecedores, tanto locais quanto de outros estados. Uhum. Como era uma instituição grande, eram muitos computadores, uma rede complexa, muitos servidores, muitas máquinas virtuais. Tu começou a ter acesso a coisas que tu não tinha. Não tinha. E aí tu começou a ver um outro mundo. Exatamente, porque eu ainda estava num mundo que era de pequenos escritórios, Lan house, aquela coisa. Eu fui, opa, mercado mais enterprise, né? Aí eu comecei a lidar com fornecedores e eu comecei a lidar com muitas empresas locais de fora que tinham que tratar ali no fechamento comigo por eu estar ocupando a parte de analista ali, onde muitos projetos eu O cara tinha que convencer você, você era o stakeholder ali na negociação, né? Exatamente, um garoto de 18, 19 anos, né? Então, Mas tinha propriedade no que falava. Tinha, mas mesmo assim não passava muita credibilidade. Hoje eu não passo mais dinheiro com 19 anos. Mas daí já conseguia deixar a barba crescer? Não, a barba foi muito minoxidil aqui, cara. Essa foi a minha estratégia. Eu com 20 e poucos anos, eu deixava a barba crescer para parecer mais velho. Pior que nem tinha ainda, cara. Foi depois de anos aqui. Isso aqui foi uma luta, né? Então, assim, zero credibilidade, né? Já sou baixinho, já não passava muita credibilidade. Então, imagina, com 19 anos. Só que aí, lidando com essas pessoas, cara, a gente conversava, você tem certificação? Tal, tenho. Poxa, eu tô precisando de um rapaz para pelo menos assinar um projeto que a gente fechou, então a empresa exige uma auditoria, exige que alguém faça uma análise e valide o projeto com a certificação. E eu comecei a fazer isso com vários fornecedores e, de repente, se tornou um negócio. Uhum. E eu vi que isso era um negócio. E aí eu, cada vez mais, investia em me qualificar e me certificar em certificações técnicas. Fazia 2 turnos, provavelmente, durante o dia na empresa e depois à noite estudo em casa. Exatamente. E também como o meu negócio ali, as minhas atividades eram relativamente tranquilas ali dentro da instituição, estava tudo muito administrado, e eu tinha uma boa articulação com a diretoria, com a minha gestão. Eu conseguia tocar esses projetos em paralelo, sem problema nenhum, sem nenhum conflito de interesse. Uhum. Só que aí chegou um momento que eu fui e falei, olha, eu tô vendo isso aqui como uma oportunidade de negócio, eu vou me jogar agora, vou investir nisso e vou dar assessoria para essas empresas, para empresas da área de tecnologia e para clientes finais, para as empresas finais. Teve alguma influência aí nesse momento? Porque quando tu olha assim a tua bagagem, tu comentou da tua mãe e do teu pai, sim. né? E aí tu chega num momento na empresa, olha assim, opa, aqui eu já tinha que dar o que devo, tô bem. E agora eu vou entrar num mundo que eu não conheço. Mas teve alguma influência, algum mentor, alguma pessoa que te direcionou? Tiveram alguns mentores ali no meio nesse trajeto. Esse próprio gestor desse hospital, ele foi um articulador, um cara que me incentivou muito, me deu total apoio. E ele tinha todas as justificativas para me reter ali, porque ia ser um tiro no pé ele ficar sem essa... Mas esse é o verdadeiro líder, né? Que ele olha o potencial e estimula pro cara crescer. Né? Exatamente. E aí ele me incentivou, me motivou. Tive outros, digamos assim, outros padrinhos que acreditaram, alguns clientes que estão até hoje. Olha só, que legal. Que legal. Que confiaram muito ali no projeto. E aí, cara, eu cheguei... Quando eu vi que aquilo ali estava num ponto interessante, que eu poderia realmente expandir isso e que eu conseguia viver outros mundos, viver mais e ir para novos horizontes, eu falei com essa gestão, com a diretoria, e falei, olha, eu gostaria muito de continuar a prestar serviços aqui para essa instituição, só que não mais como um colaborador, mas sim como um consultor. Eu tinha 22 anos. Muito novo. Muito novo, cara, muito novo. Minha mãe... sempre me apoiou em todos os projetos, até nas péssimas decisões que eu já tomei, ela sempre me deu incentivo, nunca... E aí, eles aceitaram, elaboramos ali um modelo de trabalho. Se pensar bem, eles não tinham muita opção, né? Não tinha muita opção, exatamente. Porque assim, cara, era um ambiente, era uma bucha, né, a situação ali, era um momento diferente, uma época diferente, era um sistema, essa instituição ela tinha muito Linux, então... É difícil você encontrar profissionais, principalmente certificados de Linux. Sim. Então, todos os serviços, eles eram envolvidos em Linux, do e-mail ao Active Directory. Então, assim, era tudo muito Linux. E é interessante, né? Porque é uma decisão que normalmente o mercado corporativo acaba fugindo disso. Normalmente, toma-se decisões que são mais seguras, né? Eu vou no Windows, que eu tenho uma empresa que se der alguma coisa, eu tenho para onde ligar, eu tenho lá várias pessoas certificadas. Então, normalmente, o mercado corporativo, ele toma decisões que
que são mais fáceis. Mais fáceis. Né? E muitas vezes precisa de um diretor ali, de um líder com um pouco mais de coragem para falar, não, eu vou fazer diferente. Não vou usar o banco de dados Oracle, que é mais caro, eu vou usar um PostgreSQL. Aí, ele tem que assumir uma responsabilidade. Sim. Se der um problema, a culpa é dele, né? E dá para atribuir isso, talvez, à falta de conhecimento, porque quando o cara não tem conhecimento, ele só tem um campo de visão. Então, se a minha bagagem toda e eu consigo contratar mais pessoas que têm conhecimento em Windows, por que eu vou ir para um mundo Linux, né? Eu vou pagar a licença e não vou ter dor de cabeça. Porque se der problema, a culpa é do Windows. Exatamente. O que hoje eu olho para trás e vejo uma análise que, por exemplo, desse gestor em específico, ele fez uma análise de relação custo-benefício em cima do Linux, da adoção do Linux na organização. Que é o retorno sobre investimento, né? Retorno sobre investimento em cima de licenciamento, em cima de curva de aprendizado também com a equipe, em cima de ROI, de investimentos ali dos servidores, dos equipamentos. Será que passava também na cabeça da segurança? Segurança, sem dúvida nenhuma. Assim, dentro das instituições hospitalares do nosso estado, ali, até poucos anos atrás, era a única que não tinha sofrido nenhum incidente de ransomware, né? Olha só. Então, o Linux, ele traz isso. E hoje, você tem fabricantes, como, por exemplo, a Red Hat, que entregam todo esse suporte junto com os provedores, os canais, parceiros, a SIAC, inclusive, é um, para justamente dar essa segurança de, olha, o gestor, tome a decisão de adotar Linux e saiba que você vai ter todo um aparato de sustentação. É uma decisão segura hoje, né? Segura hoje. Porque, assim, você hoje... O que você tem hoje quando as pessoas saem da sua formação na área de tecnologia? É o que você falou, ela tem um espectro só, em cima de SGBD, em cima de sistemas operacionais, em cima de tudo. São sempre, se você reparar, os mesmos fabricantes. Os que estão os mais comuns. E isso acaba limitando muito a questão de escolha e da análise do que traz retorno ou não. Então, o Linux, ele tem essa capacidade de aproveitamento melhor de hardware, de mais segurança, de menor investimento na aquisição. Em relação à manutenção, isso tem que ser avaliado, né? Dependendo da complexidade. Mas, assim... Basicamente, a minha história começou nesse ponto, minha história de empreendedor. Com 22 anos. Com 22 anos. Uhum. E aí, peguei alguns projetos, comecei a fazer meu nome dentro do mercado regional, capixaba, e consegui ali angariar grandes contas, mais poucas, mas grandes contas ali dentro do estado. Eu lembro que pelo IEL, pelo FINDES, eu consegui avaliar que das 200 maiores empresas ali, 3 estavam dentro comigo já com 22 anos. 200 maiores empresas no meio de faturamento de Espírito Santo, 3 estavam ali comigo. Olha só. Então, era um garoto de 22 anos cuidando de servidores, de rede, de firewalls, dessas empresas. Porque normalmente uma empresa que não é de tecnologia, quando eu digo isso, eu digo que a empresa não vive de um produto Sim. de software que vende um SaaS ou até um PaaS, alguma coisa assim. E o produto, o fim deles é outra coisa. Por exemplo, o hospital é o paciente, a saúde em si. No ramo de calçadista tem o calçado. Sim. Por exemplo, a Arezzo, Calçados Pegada, que inclusive é um cliente nosso. O ramo deles é o calçado, Sim. mas a tecnologia sustenta. Sim. Então, provavelmente hoje, dentro do que você está comentando dessas 3 maiores empresas, o negócio deles não era tecnologia, mas a tecnologia era necessária para sustentar o negócio. Totalmente necessária e realmente eles queriam que toda empresa hoje que contrata a SIAC quer. Ela quer ter foco no negócio dela e não se preocupar ali com a tecnologia. Ela quer que realmente que tudo funcione e focar no que traz resultado de fato para ela. Foi isso. E aí a coisa começou a escalar, eu comecei a ter mais clientes, até que o momento que eu falei, olha, eu preciso realmente escalar isso aqui e transformar isso num negócio. Numa empresa. Eu tive a sabedoria, né, de ir no Sebrae, buscar um plano de negócio, contratar, buscar... Que legal, que legal. Eu tive essa sacada. Novamente, provavelmente não veio só de mim, teve os meus amigos, meus parceiros. Alguém indicou isso pra você. Exato, né? exato. Você não foi no Google e falou como monta o plano de negócio para seu Sebrae e você foi lá. Como não iniciar, foi assim. Não foi. Provavelmente alguém ali dos meus... Não dá pra citar nomes aqui, que eu vou deixar muitos de fora. Mas ali alguém me deu essa dica. Eu sempre me relacionei com pessoas mais velhas também, no meu ciclo da minha rede de amizades. Até hoje,
Tem até uma confraria de charutos que... Coisa de velho. Coisa de velho. Ó, quando nós formos em Vitória, temos que chegar para conversar com o pessoal lá. Toda quarta-feira, confraria de charutos, né? Confraria dos puros é o nome dela. O pessoal bate papo sobre negócio. Sobre negócio, e a gente fala de tudo. Conta mentira, fala sobre negócio. Então, assim, foi isso, cara. E aí eu realmente comecei, quando eu montei o plano de negócio, viabilizei junto com o consultor, se eu não me engano, o nome dele era Wellington, me ajudou muito também, tinha uma visão bem legal. E aí a coisa começou a escalar. Ele pegou a empresa em ter os seus pilares, pessoas, financeiro, vendas e operacional, e conseguiu estruturar o negócio. Conseguiu estruturar, mapeou onde que eu poderia dedicar mais esforços inicialmente, né? Enfim, me deu um bom direcionamento, e ali começou, aí eu realmente aportei uma grana e comecei a colocar a máquina para girar. Então, sabe o que é interessante disso? Que mostra a estatística do mercado brasileiro, né? A gente comentou num outro podcast que o brasileiro, diferente do japonês, que foi a sua experiência, né? O exército japonês planeja e depois executa. O brasileiro executa. Planeja. Não, executa de novo, executa. Se dá errado, só muda um pouquinho. Só muda alguma coisa, mas não tem essa de planejar. Né? E todos os convidados que passaram no podcast até hoje, você foi o primeiro que falou, então, eu fiz um planejamento para iniciar. Foi o primeiro de todos. Teve muita coisa também que foi espontânea, no sentido assim, de talvez não programado, mas sempre tentei antecipar isso daí, de você olhar, de você mirar em algum horizonte e falar assim, cara, para eu chegar nesse horizonte, eu tenho que seguir essa linha. Tu falou um negócio que eu achei interessante, né? Fazer uma metáfora aqui. Quando o cara olha para a empresa, nas suas determinadas áreas, então, operacional, financeiro, pessoas e vendas, marketing e vendas, dá pra pensar como fosse uma mesa de um DJ, que tem lá os seus botões, né? Então, eu preciso agora direcionar mais foco em marketing e vendas. Sim. Subir o marketing de vendas, consequentemente vai estourar no operacional. Exatamente. Vou subir o operacional. Pô, tá estourando meu financeiro, vou ter que subir o financeiro. Agora tem que cuidar das pessoas. E aí tu fica nessa... um equilíbrio ali. É o DJ ali do negócio. É isso mesmo. É o DJ do negócio, né? Cara, porque aí você vai tocando a batida ali conforme a galera quer, que o público quer, né? Exato. Mas é bem isso, e não tem jeito. A gente teve muita adaptação que foi por conta da maré, não foi assim, eu vou... Super planejado e tal. A gente foi direcionando muita coisa de acordo com o mercado, de acordo com as mudanças que no nosso meio... Mas pensando em termos de produto, né? Que no caso de vocês, o teu produto é o serviço, Sim. né? Que é o serviço em si. Tinha sempre como base o mundo Linux. Sempre. Mas aí começou a aparecer outras vertentes. Sim. A nossa filosofia, nós nascemos em cima disso. Com essa filosofia de Linux, com essa filosofia do open source muito enraizado. E aí, quando a coisa começou a tomar um corpo maior, é o que eu falei, uma empresa, ela quer adotar Linux, mas ela precisa ter responsabilidades para fazer essa adoção. Como é que vai ficar o nível de suporte? Como é que é o life cycle desse produto, desse sistema operacional, dessa plataforma? Ninguém pensa no life cycle, Ninguém né? pensa no life cycle. Instala aí, depois daqui a 5 anos... Depois a gente vê. Tem muita coisa que, assim, sendo um defensor do produto, tem muita coisa de Linux que você vai ver legado de 20 anos e que está super estável, tem as suas vulnerabilidades, natural, mas, assim, é um produto estável. Mas quando a gente viu que, precisamos colocar aqui um nível de responsabilidade maior, precisamos dar garantias aos nossos clientes, então a gente começou a se associar aos fabricantes, aos players grandes, e nos tornarmos parceiros deles. Então, é importante, essa é a importância do ecossistema. Do ecossistema. Até porque muitos negócios vieram também em função disso, né? Você gera oportunidade em cima disso. Então foi aí que nós nos associamos à Oracle, né? Como hoje, dentro do Espírito Santo, não tem nenhuma empresa que seja certificada em Red Hat, Linux, Oracle Linux e Oracle Database. Tá. Né? Existem... A SIAC, ela conseguiu se distinguir porque ela pegou 3 verticais e ela entrega esse ecossistema nessas 3 verticais, que é Cybersecurity, Database e Cloud. Então, a gente consegue entregar isso para as organizações sem elas precisarem ir para uma empresa de banco, uma empresa de Cloud e uma empresa de Cybersecurity. Não, hoje nós somos partner Sophos, nós somos partner Oracle, nós somos partner Red Hat.
Então a gente consegue... Tudo com certificado, que é o que vocês gostam de fazer lá. Cara, Tirar certificado. Final de semana no grupo da empresa que eu fico vendo, ó, Sophos Delta Engineer, feito. Não sei o que é feito. A galera fica... Tu trouxe essa cultura pro time. Temos ecossistema, não é um ecossistema de competição, mas sim no sentido de disputa, né? Mas é uma coisa assim, cara, faz você também, né? Você incentiva financeiramente sim, o cara a fazer a empresa certificado? ela tem um programa, um plano de cargos e salários ao qual os colaboradores que eles conseguem alcançar certificações que são subsidiadas pela empresa, a empresa dá os vouchers, ele consegue uma promoção, ele precisa só bater algumas metas ali de performance. Olha só que interessante. E se ele estiver com essas metas de performance e certificado, ao qual nós pagamos, ele tem progressões salariais. Boa. Tanto progressão horizontal, que nós chamamos que são progressões salariais, quanto progressões verticais, que são de cargos. Então, o plano de cargos salariais é definido isso porque a gente tem essa cultura de, cara, você tem que certificar, você tem que estudar. Isso na área operacional? Na área operacional. Que é o maior desafio, né? Que é o maior desafio. Que às vezes tem que atendimento, ticket, qualidade do atendimento. A gente fala muito, a gente trabalha, a nossa estrutura operacional é muito focada em ter ócio produtivo para os colaboradores. Ócio produtivo. Ócio produtivo. Porque assim, a nossa equipe ela tem um número confortável ao ponto da equipe, desde o nível 1 ao nível sênior, ter capacidade de falar assim, olha, eu estou no meu horário de trabalho e eu estou vendo aqui um podcast sobre cibersegurança, eu estou vendo uma matéria, eu estou lendo um blog, eu estou atualizando a minha certificação. É o que a gente chama lá dentro de ócio produtivo. Não quero o cara 8 horas por dia envolvido em problemas e, sabe, estrutura operacional, né, atrapalhada por excesso de carga. Que também foca antes no planejamento e na execução, no processo anterior. Né? Existe uma capacidade mais leve ali do cara entregar, de uma leveza nessa entrega. Obviamente que vão existir os dias que são atípicos, né? Isso é natural, não tem como. Tem dia que tá pegando fogo lá no cliente porque alguém fez alguma cagada. O estagiário tava com o root na mão lá e fez alguma coisa. Tem uns casos assim, né? O estagiário com acesso a root e banco de dados. Nossa, eu tenho um caso de um cliente que teve uma situação como essa. Eu vou contar, né? Tem que conta sem citar nomes aí. Sem citar nomes, vamos lá. Manda bala. Cliente nosso com investimento altíssimo em cybersecurity, em produtos... Tem algum número assim, uma quantidade? Cara, milhões por mês? Dentro de 3 anos foram 6 milhões, quase 6 milhões de reais. Caramba. De cybersecurity. Em cybersecurity, a gente tá falando de DR, de cybersecurity e tudo. E aí, implementamos, fazendo todas as entregas e tudo mais. E, de repente, vem um cliente, uma empresa que presta determinados tipos de serviço, e vem um cliente e fala, olha, esse pendrive não lê no meu equipamento, né? E eu preciso que leia. E aí a empresa falou, a consultora que atendeu esse cliente, que até então era desconhecida, era uma pessoa que ninguém sabia quem era, a origem, ela inseriu esse dispositivo dentro do computador e, naturalmente, os mecanismos ali, eles mitigaram todas as ameaças que aquele dispositivo tentou. Tinha um IDR lá na ponta. Tinha um EDR, e conseguiu mitigar, isolar, enfim. E aí, o que fizeram? Chamaram o estagiário para falar, olha, não tá lendo esse dispositivo. O estagiário tinha permissões super admins de desativar os módulos de proteção, enfim. E aí, o estagiário desativou para tentar ler. E deixou... E aí, abriu a porta. Não aconteceu nada. Evidentemente, na hora, assim, foi realmente, seu dispositivo está com problema, senhor, obrigado, não podemos te ajudar. Ninguém pegou o nome do cara. Cara, na madrugada ali do dia seguinte, tudo comprometido, um ransomware, né? Já com mensagens de resgate, aquela coisa. Caramba. E aí foi assim, né? Caiu a responsabilidade em nós, porque nós somos os sustentadores, nós enviamos ali 2 equipes, uma para restaurar e uma para investigar. Nós temos esse serviço de MDR, de detecção e resposta. E aí a equipe fez isso. Aquele Red Team, Purple Team. Depois explica para o pessoal, isso é legal. Sim. Tá? E aí nós fizemos toda essa mitigação do problema, restauramos, aí tivemos que contar com sistemas de recuperação de desastres, sei lá, perdeu 3 horas de trabalho ali.
E a equipe de investigação foi apontar ali a causa quase no fim do dia, às 17 horas. E aí, Tem que buscar toda... fazer toda a detecção lateral, enfim, até descobrir ali, porque o objetivo do malware não era o endpoint ali na máquina daquela pessoa que leu, era outras coisas. Então a gente teve que rastrear todo esse movimento lateral. Ia lá pro servidor para buscar mais informações. E, cara, era uma rede, assim, de filiais, né, e de vários... É um grupo, na verdade, que tem vários negócios e essas unidades estavam interligadas. Então, assim, foi um impacto enorme. E, enfim, a gente conseguiu identificar e aí, coitado, né, caiu sobre o estagiário, e o estagiário não foi minha culpa, foi fulano que pediu, mas a gente sabe que o problema, na verdade, é que deram poderes em excesso para uma pessoa que não estava preparada. E normalmente o problema são as pessoas, né? Não é a tecnologia. É por isso que eu falo que a parte de segurança, o mais importante, além de ter EDR, Firewall, tudo que imagina de componentes técnicos que vão ajudar. Mas existe um componente antes que normalmente as empresas não têm, que é o recurso chamado política de segurança. Porque quando tu entra numa política de segurança e tu trabalha numa evangelização dentro da empresa para que aquela política seja executada, tu consegue prevenir esse tipo de falha. Então eu me recordo uma época que eu servi o quartel, né? Por 7 anos. Legal. No 3º Batalhão de Polícia do Exército, lá em Porto Alegre. E tinha uma regra na segurança lá, que quando alguém entrasse em contato por telefone, eu quero falar com o soldado Kerlon. Quem é que quer falar com ele? Por que você quer falar com ele? Ah, não, eu sou a mãe dele. Ah, é? Parei que eu vou chamar ele. Eu já entreguei a informação que lá dentro tem o soldado Kerlon. Sim. Então não funciona assim. Tu não pode sair dando informação, porque o cara que tá lá no outro lado, ele é experiente, que é o que aconteceu. Vou te dar uma pendrive aí, eu preciso usar. Mas por que vai usar essa pendrive? Qual que é o objetivo? Isso está descrito na política de segurança, né? Tem gente que você vai numa recepção. Eu fui num consultório esses dias fazer um exame de oftalmologista, exame de rotina, ver se meu grau mudou, etc. A senha num sistema, não sei qual, porque eu não estava ali como paciente, estava anotada num post-it na tela da recepcionista. Era uma senha de alguma coisa, estava ali. Às vezes é do banco. 2 pontos e a senha. Cara, assim... Meu Deus. Péssima prática, né? E dentro desse exemplo que eu dei, hoje vocês também entram nesse nível de uma análise mais voltada à política de segurança, de implementar dentro de uma companhia que não tem uma política de segurança e a partir daí tomar ações técnicas para ajudar a resolver o problema de segurança? Sim, a gente tem um produto muito interessante, agregado ao Endpoint Protection ali da máquina, que a gente consegue avaliar qual é o usuário que representa o maior risco dentro de uma organização. E aí esse risco é intencional ou não intencional. Então, o usuário esse endpoint, ele faz essa análise comportamental e vê aquela pessoa que sai clicando em todos os anexos e links do e-mail. Isso entra no score, vai ranqueando ele no score. O cara que usa senhas de complexidade baixa, ou sai salvando senha aloprado ali dentro do navegador. O endpoint, ele consegue ranquear e a gente tem algumas metodologias e alguns entregáveis que nós evangelizamos sim. A gente envia comunicados, entregamos palestras legal para dentro da organização de como ter um comportamento seguro dentro da rede, dentro da web. E aí você acaba minimizando esses riscos. Não adianta. A organização investiu 6 milhões dentro de 3 anos em cima de tecnologia e sofreu um baita incidente. Não vai ser uns 50 mil reais em treinamento e política que vai... É um conjunto, né? Assim como a gente faz tuning em bancos de dados, e aí a gente consegue... É um outro problema também. A gente consegue resultados através de ajustes pequenos. Então, você ganha 1 milissegundo aqui, 1 milissegundo. A segurança, ela tem mais ou menos esse contexto também. Você vai fechando uma porta, você vai mitigando um comportamento de risco. Quando você soma essas ações, é que você tem um bom resultado. Um tuning de banco é a mesma coisa. Você ajusta um parâmetro, você cria índices, você faz uma migração, um patch. Quando você vai ver, poxa, aquela minha consulta que demorava 3 minutos, agora tem 30 segundos. Mas você foi ganhando de 3 em 3 milissegundos ali em vários ajustes. Segurança. Mas eu fico pensando, né, no caso do cliente. O cliente que contrata cibersegurança, né, seja o produto que for, ele está contratando algo que, se bem contratado, ele nunca vai ver o resultado daquilo que ele contratou. Nunca vai ver. Porque nunca vai ter uma evasão, nunca vai ter um ransom. Ele fala, por que eu estou contratando isso? Para ele não ver. Nenhum problema. Esse é um ponto que a gente mudou. A gente teve 2024 como desafio e vários clientes parceiros até dando muito apoio.
justamente nos entregáveis, em como você Isso. mostrar o valor. Porque é o que você falou. É como um avião. A galera só vai olhar pro avião lá no céu se ele estiver saindo fumaça, se tiver, sabe, ameaçando cair, der um rasante e arremeter. Porque se estiver voando bonitinho, ninguém vai se lembrar. Ninguém lembra. Dá até pra fazer um slogan de venda pra vocês lá. Dá, não dá? Eu vou vender agora uma consultoria Aí, ó, aqui. eu Olha lá. quero ver isso aí. A consultoria é o seguinte, Hum. você vai chegar pro cara, eu vim aqui te vender uma coisa. E essa coisa vai te dar uma tranquilidade, uma paz, que tu nunca mais vai falar comigo. Tu quer? Nunca mais vai falar Cara, comigo. mas essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque quando a gente vende o nosso serviço, é justamente pro cara não se lembrar de que ele tem que ter um DBA, de que ele tem que ter um time de cybersecurity. É para ele não ter esse problema. E como é que você faz ele se lembrar de que ele tá tendo ali, de que o que ele tá pagando tá fazendo sentido? Né? O resultado, o que a gente faz hoje? Nós temos um trabalho de apresentação de relatórios e de estatísticas que são muito legais, não é aquela coisa técnica chata. Uhum. Né? Nós entregamos para o cliente quantos incidentes foram mitigados, mas a gente apresenta para ele, como eu disse, os usuários com maior risco. Você tem um time de CS na tua operação que manda isso aí pra Que galera. manda para eles e ainda faz o seguinte, fica atrás deles falando assim, vamos fazer uma call aqui desse mês, para o fechamento do mês anterior, para a gente mostrar aqui alguns resultados, teve esse score de pontuação dentro do EDR, tá ruim. Porque se eles não fizerem isso e ficar todo mundo quieto, pra ele tá tudo bem. Não, para ele Ele tá só vai daqui a lembrar que tá pouco- pagando a fatura no renovação do o cliente contrato. vai olhar e falar, essa conta tá cara, vou cancelar isso aqui. porque assim, de repente muda uma gestão, ele vai olhar, cara, preciso reduzir custos, o cara não sabe nem o que a SEAC faz. Isso é comum. Né? Sim. Então ele precisa ver o que está sendo feito, o trabalho também que está sendo entregue. Então esse relatório de fechamento mensal que nós enviamos, que é um status report, né, que chamamos, Uhum. para todas as verticais que nós entregamos ser gerenciados, a gente entrega esse status report mensal e solicitamos a call ao cliente, ao responsável técnico do contrato. Muitas vezes eles não fazem, porque vão fazer a cada um trimestre ou a cada um semestre, porque realmente às vezes é maçante. Por mais que a gente tente ali levar números e uma linguagem mais business, assim, menos técnica, é maçante. A gente falar sobre mitigação de incidentes laterais, cara, é chato. É chato. Porque Eu tenho um parceiro que é uma empresa de proteção contra DDoS, e uma das estratégias que eles fazem é mandar um consolidado, porque eles têm dados para isso, Sim. né? Um consolidado por e-mail informando dentro daquele mês quais foram as maiores incidências ou as maiores ameaças que aconteceram Sim. no ambiente, mostrando o que realmente o ambiente protegeu. Isso que a gente faz. E diferente do Tanning, porque o Tanning, o diretor da empresa está tirando um relatório, que levava... Eu trabalhei numa empresa e eu cuidava do banco de dados Oracle deles lá, Oracle 5. Isso tem tempo. Tem muito tempo. Muito tempo. Entregou Um data center local. Entregou a idade agora. verdade. Um data center local que a gente usava depois do almoço, a gente voltava e entrava no data center para dar uma refrescada. A gente trabalhava de terno e gravata na época, Tinha né? que ir pro geladinho. Aí dava um geladinho lá no data center, a ideia. E, cara, tinha relatório que levava 6 horas para você tirar um relatório. Nossa. Então, até conseguir trabalhar o Tani, eu lembro que veio uma empresa nos apoiar na época para ir aprimorando. E, o relatório de 6 horas derrubava para 30 minutos. Ai, cara, é absurdo. Aí você fala, 30 minutos pro diretor que estava acostumado com 6 horas, Sim. era um negócio absurdo para ele. Aí ele vê essa melhoria e você consegue entregar os dois, isso é interessante. A gente entrega os dois, assim, e para o time, para os serviços de DBA SysOps, os serviços de banco e middleware, a gente também entrega status report e mostra as evidências, porque muitas vezes também a gente faz todo um trabalho de tanning, de saúde, sempre integrado. É o que eu falei, Tem algum caso, assim, emblemático na parte de banco de dados que vocês atuaram que pode compartilhar com o pessoal, hein? Temos um caso bem interessante que é justamente isso, a gente atua, otimiza o banco de dados. Esse cliente foi um caso muito, muito interessante também, que veio de um histórico de investimentos em data center local para ganhos de performance. Ele fez investimentos em hardware, em storage, em sistemas operacionais, licenciamento, fez tudo que ele podia, que estava ao alcance dele, para ter ganhos de performance no seu RP. E o gargalo estava em banco de dados Oracle. E aí, o fabricante do RP falou, olha, você já esgotou aí tudo que você tinha que fazer, eu tenho um parceiro
né, que é a SIAC, eles podem fazer uma análise aqui para o seu ambiente para ver o que pode ser feito. E a gente entrou com um trabalho de tuning dentro desse cenário. Qual que é o RP? É o Sankia. Sankia. É o RP Sankia. O Sankia Grande. é um grande parceiro nosso. No Brasil todo, a gente tem muitos clientes. Hoje, certamente, a Sankia deve representar quase metade da nossa carteira. É o RP que tem se mostrado com maior taxa de crescimento aí em relação a gente tem... É distribuidor de Sankia, TOTUS e Senior dentro da nossa carteira. E aí, esse cliente do segmento de granitos, mármores e granitos, ele faz toda essa parte de extração, beneficiamento. Que lá em Vitória é bem forte. Tem Cachoeiro de Itapemirim, não sei se vocês... Conheço, já fui lá. Bem forte, né? E aí, cara, com problemas de performance gravíssimos. E aí a gente entrou no circuito, fizemos a análise do banco, todas as otimizações, todos os tunnels, e aí que entra a beleza da coisa. O que a gente entrega vai bem além do que só mexer no banco, só ser DBA. É o trabalho que a gente faz em cima de middlewares, do que a gente chama de DBA SysOps. A gente identificou... Tem que explicar para a galera o que é esse termo aí, que a galera não... DBA SysOps, ele faz toda a análise do conjunto do banco-aplicação, essa interação entre o banco e a aplicação. Porque os RPs, como o Sankia, por exemplo, o banco de dados é só uma camada. O middleware, que é o servidor de aplicação, ele é a camada que interage com os usuários de fato. E o usuário só vê a camada de aplicação. Só vê a camada de aplicação. O banco é um repositório de dados. Existem algumas regras de negócio, alguns processamentos que são feitos em cima do banco de dados, mas, de fato, ali a interação com o usuário é no camada de middleware. Então, a maior parte dos RPs eles têm esse mecanismo de multicamadas e a SIAC entrega o DBA SysOps, ou seja, banco e aplicação. E aí a gente conseguiu identificar dentro desse cliente um cenário onde existia um problema grave, na verdade não um problema, um design mal feito de uma integração. Existia uma aplicação de máquinas de corte de pedras, então a máquina ela efetuava ali o corte e enviava aquele dado para o sistema, só que nasceu tranquilo. Quando o desenvolvedor entregou aquilo ali, ele entregou, tinha 1000 linhas numa tabela. Suave. Suave, então... Aquilo foi crescendo a um ponto que começou a se tornar inviável. Por quê? Ao invés dele inserir linhas incrementais daquele sistema de corte, ele pegava toda a tabela daquele sistema de corte, dropava na base do Sankia e inseria de novo. Putz. Só que ele fazia isso a cada, 5 minutos. E a tabela tinha mais de 6 milhões de linhas. Não, é impossível. Não tem máquina que suporta essa capacidade de a própria arquitetura de atomicidade do banco... É engenharia de software. É um erro de design, assim, absurdo. E aí, assim, é o que você... Se você faz uma análise olhando só realmente parâmetros, tabelas ali do banco e índices, e você foca, e você não olha a arquitetura como um todo, ia passar despercebido. Por isso que tantos outros profissionais, todas as empresas Quando você tira uma foto, não dá para entender. Não dá, você tem que ter o contexto. É no fluxo das informações. Cara, isso aí foi incrível, porque a gente observou essa carência para todos os RPs, onde o time de banco, ele só olha o banco. E às vezes existe um ecossistema de interações ali dentro do RP que você precisa, os sistemas satélites, a própria camada de middleware. Então, muitas vezes o teu colaborador, ele precisa ir lá no cliente e ter uma vivência do negócio no dia a dia. Então, é aquele negócio que a tecnologia está junto com o negócio, é o que nós conversamos, e é importantíssimo ter esse jogo, essa jogatina junto. Porque senão ele não consegue absorver o processo, ele não consegue entender, e às vezes o cliente também não consegue, ele não sabe que o sistema de cortes é um sistema à parte, é um sistema satélite que orbita o RP, ele não tem essa percepção técnica, né? Não é para ter, o foco dele não é esse. E aí que a gente entrou aí, então a gente conseguiu capturar essa anomalia, e uma vez que a gente conseguiu designar para que o desenvolvedor ajustasse isso, porque, de novo, para 1000 linhas funcionava muito bem, então... Agora, 100 mil linhas, não rola. 6 milhões de linhas, não dá, né? Então, é isso que a gente faz. Então, quando a gente entrega, por exemplo, o status report dos clientes de DBA SysOps, a gente está passando por eles, além de todo o mapa do banco, de todo o histórico do banco, de quais são os maiores objetos, o que gerou, alinhado muito a segurança, a cybersecurity, todas as nossas práticas, a gente entrega também um mapa que, assim, cara, tá aqui, suas top rotinas ofensoras. Aí o cara fala assim, tá, o que eu quero com isso? Ele vai ver quais são as telas, as integrações do RP dele, do sistema dele, que mais consomem recurso.
E ele consegue cobrar, por exemplo, força de vendas dele. A Uhum. gente fala, cara, olha só, dentro do meu RP inteiro, o seu sistema de força de vendas é o que está mais consumindo, está me fazendo ter uma fatura alta aqui de data center, de recursos. Ajusta isso aí, cara. É. Entendeu? Porque também tem um ponto que o DBA ele vai chegar, que é o seguinte, eu vou identificar, mas quem vai ajustar isso aqui é o desenvolvedor. Sim. Ele tem um limite, e óbvio que pode ser feito em 4 mãos, ali onde o DBA apoia o desenvolvedor e vice-versa, mas... e aí a gente começou a passar isso para as empresas, para os clientes, e os clientes falam, caramba, então é por isso que meu sistema é lento, por isso que é assim que eu posso ganhar performance. Cara, isso aí fica maravilhoso. Então a gente tem vários casos onde o cliente ele sofre com problemas de desempenho, aumenta recursos, já passaram por 3, 4 empresas de banco e não conseguem resolver. Quando eles vão ver um problema de design, de integração ou aplicação, e é ajustado. Então, e os próprios fabricantes do RP, eles se beneficiam disso porque eles conseguem falar, putz, lancei uma release mais desajustadinha que eu Que vou... vai melhorando, Vai melhorando. um ao outro. Entendeu? De acordo com a consultoria que vocês passaram. Exatamente. Eu lembro de um caso que a gente teve de um cliente, era um parceiro nosso de integração, inclusive, que trouxe esse cliente, então não dava para simplesmente chegar parceiro e trocar esse parceiro, Uhum. porque foi ele que trouxe o cliente, Sim. né? Tinha Ele uma que tinha um questão política relacionamento. por trás. Tinha uma Hein? política em cima Relacionamento. disso. O cliente era uma plataforma de e-commerce e o cliente tinha, acho que 150 mil SKUs. Nossa. Tá? E aí, o cara, na integração, ele mandava os 150 mil produtos. E aí, na atualização de estoque, ele mandava 150 mil linhas com a Nossa. atualização do estoque. Nossa. Então, a gente teve que sentar com o cara e falar, amigão, não é assim que funciona, cara. Justo. Tudo bem. Ele nem precisava mandar 150 mil, porque tinha 1.000 ativos. Pois é. Porque é calçados, então é tudo coleção antiga. Sim. Então, assim, fala, primeiro, cara, manda só o que tá ativo. Na hora que vier um novo produto e ele vai vir ativo, vem. Em 10 anos, a gente pode chegar a 150 mil Sim, produtos. sim. Mas não faz sentido mandar agora. E ele mandava atualização porque ele não tinha ali a preocupação de olhar o que teve de movimentação no dia ou na última hora e só mandar atualização do que teve movimentação de estoque. Sim. Ele mandava tudo de novo. Sim. Então, assim... Uma questão cultural por trás. E não foi uma vez que a gente passou por isso. A gente passou... Supermercado, mesma coisa. Supermercado, a movimentação de estoque absurdo. é absurda. Absurdo. Aí o cara chegava à noite, o que ele fazia? Ele mandava a tabela inteira de estoque, tudo de novo, todos os dias. E aí o tempo que levava para a tabela processar, às vezes era 4, 5 horas para processar. Então ele já virava, já abria o turno cedo, porque o supermercado não Sim. é 24 horas, mas assim, Cedão. ia Quase. até meia-noite, É. 5 da manhã já estava aberto. A janela era Não- pequena. Não dava tempo, É. cara, de processar. Aí tem que sentar com o cara, definir um modelo com ele. Até que teve... O caso do calçados, realmente, a forma da integração estava errada. O caso do supermercado, a gente teve que trabalhar com performance. Porque ele chegou pra gente e falou assim, ó, qual que é o ponto? Eu posso mandar o que está sendo movimentado aqui na loja, só que eu tô falando de um supermercado que tem uma entrada e saída muito grande de produtos, Uhum. e não é só na venda. Às vezes eu tenho um reabastecimento, eu tenho movimentação, tenho validade de produto. Ele falou assim, só a venda não pega a movimentação de estoque. A gente vai precisar mandar diariamente todo o estoque que a gente tem ativo. E aí a gente mudou um processo a gente construiu uma forma diferente Uhum. de fazer uma atualização era uma atualização por API, ao invés de mandar uma requisição por SKU, a gente fazia eu não lembro exatamente, Separava o em negócio era 10 tipo ou um multi-stock. Sim, você fazia agregava um Vinha conjunto. um API com um volume enorme de informações no limite que dava. Uhum. Cara, de 4, 5 horas estava rolando, caiu para 20 minutos. Tem essas situações do design que você... É porque alguns casos onde a gente identifica essas anomalias, a gente chama de rotinas ofensoras, Uhum. você tem que conviver com elas. Existem esses casos. Tem coisa que não tem como tirar. Cara, um Você vai ter código, que melhorar. um código legado. O cara fala assim, cara, o custo pra eu mexer nisso daqui, É muito alto. às vezes nem é calculável, porque assim, eu vou migrar pra outra plataforma, eu preciso manter isso aqui. O que que eu Tem o negócio do COBOL do banco. Quando é banco, a instituição financeira, tem COBOL lá. Tem COBOL. Cara, os programadores já estão aposentados há 20 anos. Os caras já... Não vai ter como você O mexer cara não naquele mexe mais, código. Não velho. vai. Então, o que você tem que fazer? Você tem que conviver. Qual é a forma de convívio? E aí é também uma... Vamos na hora, o que é PGA. Aí você tem que fazer os tunnings dentro das áreas de memória correta. Aí você vai se aprofundando. E assim,
é aquilo. Cliente, o que é mais viável? É você corrigir essa rotina, é você aumentar recurso, é você fazer um tuning, é você mudar o processo como foi feito nesse caso do supermercado. É essa discussão. Porque a gente até brinca dentro da empresa que os desenvolvedores eles estão muito focados na entrega do processo. Uhum. O custo computacional, Não é com eles. esses caras, bicho, ó, Né, eles pagaram Normalmente conta. eles não se preocupam, né? se o tipo é isso aí, deixa pra outra pessoa resolver. Eu tenho um amigo da faculdade que até comentou isso várias vezes, né? Que não é ele que paga a conta, então ele não tá se preocupando. Deixa usar à vontade. deixa como é que o taxímetro ligado aí, não tô nem aí, entendeu? Aproveitando isso até para chamar o pessoal aí para ter essa visão mais profunda da SIAC, olhando assim alguns big numbers, vamos falar alguns números, que nós temos 300 clientes hoje, você comentou, né? Isso aí. Mas, por exemplo, você tem uma média, eu administro hoje tantos mil de produtos, serviços de Sim. alguns clientes, tem alguns grandes números aí que o pessoal... Olha, hoje a gente... Ou resolveu tantos ataques já no longo da história. A gente tem algumas estatísticas interessantes. Hoje a gente administra cerca de 4.000 endpoints. Endpoints são quase 4.000. Mais de 500 bases de dados entre Oracle, SQL Server. SQL Server, Postgre, bases de NoSQL também, de bancos não relacionais. Uhum. Nós temos hoje mais de aproximadamente 500 firewalls Sophos implantados. Olha só. Hoje a Sophos nos reconhece como parceiro estratégico, então temos alguns diferenciais até por número de pessoas certificadas. Uhum. Então, também no nosso estado, nós somos referência em Sophos. Única empresa, novamente, isso é um ponto bem legal, no Espírito Santo, com engenheiro Red Hat Enterprise Linux e Legal. arquiteto Enterprise Linux também. Uhum. E temos outros números que eu seria aqui leviano se eu tentasse apontar aqui, que são 10 anos de estrada, como eu brinco que vai do pinico à bomba atômica, cara. A gente atende de financeira a funerária. Caramba. Porque hoje, o que a gente observa? Foi um pouco que você comentou mais cedo. Não importa qual é o negócio, o cara é distribuidor de aço, se ele vende planos funerários, se ele vende crédito, se é uma fintech. O que a gente observa é que todas as empresas, elas são de tecnologia em si. Porque sem tecnologia elas não vivem. O meio, né? O meio é sempre tecnologia. Sempre tecnologia. São todas empresas de tecnologia com fins distintos. Tá. Então, existem empresas de tecnologia com fins de distribuição de aço, de venda de veículos. Sim. Perfeito. Né? Mas todas elas precisam de internet para se comunicar com o Cefaz, elas precisam de um sistema para registrar suas vendas, para comissionar o comercial. São empresas de tecnologia. Então, o que a SIAC ela faz é justamente viabilizar este meio para que as empresas atinjam os fins. Ela não tem que se preocupar com o meio. Então, é esse o propósito da SIAC, é que as organizações elas foquem no que dá resultado. Eu não tenho, como eu disse, a gente vai de financeira funerária, empresas que têm alta complexidade, mas tem 10 colaboradores, Uhum. empresas de baixa complexidade que tem 30 mil colaboradores. Sim. Então, assim, você adapta a necessidade do cliente. Não adianta. E cada negócio ele vai ter a sua particularidade, ele vai ter a sua prioridade. E pensando em termos de mercado, assim, olhando para o mercado, né? Hoje você tem uma base de 300 clientes, muitas delas têm perfil de ser uma indústria que não é tecnologia em si na ponta. Mas olhando essa carteira de 300 clientes, daria para dizer que 50% já está numa estrutura de data center na nuvem e os outros 50% no ambiente on-premise, ou é um pouco maior? Não sei se tu tem essa relação. Então, eu diria que é bem equilibrado. Eu percebo um equilíbrio muito grande, mas eu percebo uma tendência cada vez maior para nuvem. O pessoal te procura, vamos para a nuvem. Vamos para nuvem. E aí a gente tem as diferentes arquiteturas, né, ali de cloud, e muita gente também vai muito por... Modismo. Modismo, ele não sabe. E aí Pega um ambiente legado e vai levar para uma EC2, para um AKS lá. Exato. Tá indo porque o porque fulano viu tá que indo. isso. Porque às vezes é um diretor que tem um negócio e o amigo dele que tem outro negócio. Tá na nuvem. Que tá na nuvem, ele fala, cara, acho que eu vou também. O negócio de fulano de tal deu certo, tá voando, eu vou. E aí, quando vai fazer uma avaliação de viabilidade técnica Fica muito mais caro, e né? financeira, nossa, fica muito mais caro. Quando faz a viabilidade, não só vai, né? A Não, gente- é barato, paga por hora ali e tal.
Cara, às Na hora vezes que vai ver, bate, às vezes a gente tem uns casos aí que entram no comercial, às vezes a gente tem uns casos aí que entram no comercial, o cara falando, eu preciso ir pra nuvem, eu preciso em 3 dias levar meu ambiente com 20 servidores pra nuvem, em 3 dias, em uma semana. Cara, por favor, né? Isso é, Respira. por favor, você não sabe o que você tá falando. Né? Então, assim, a gente lida com esses casos. Mas é bem equilibrado, mas a gente está vendo uma tendência, um movimento cada vez maior. A gente tem também colocado muitas cargas de trabalho de clientes em cima da nuvem. A gente faz muito essa produtificação também de o que a gente faz. A gente entrega junto com os nossos canais Oracle, com o nosso canal Microsoft, a gente agrega soluções de carga de trabalho dos nossos clientes dentro do data center da Under. Sim. Então, a gente consegue entregar toda a arquitetura de serviços de banco, suporte, backup, tudo em cima de um ambiente confiável, certificado, resiliente, estável. E aí os clientes fazem essa transição. Porque a maior parte da carga de trabalho de alta complexidade de missão crítica dos clientes está em cima do RP, né? Sim. Uma vez que eles consigam fazer essa movimentação, a depender do RP, ele já, para ele migrar o restante das cargas, é muito mais fácil. Deixa eu perguntar sobre esse ponto você estava comentando, né, do cliente ir para a nuvem e tal. O que eu tenho visto no mercado, né, diferente do Kellon, que tem muitos anos de experiência na parte de infraestrutura, né, eu venho de um mercado de tecnologia, né, de e-commerce, eu usava infraestrutura, né, mas eu não trabalhava na infraestrutura. Eu vejo um movimento de alguns anos para trás, né? As empresas saíram dos data centers locais e começaram a ir para a nuvem. E agora eu estou vendo um movimento de muitos clientes que investiram muito dinheiro em nuvem e fizeram do formato errado, simplesmente do mais caro, e agora estão buscando alternativas que fazem mais sentido para o negócio. Né? Então, por exemplo, um cloud privado, né? Fazer uma estrutura em bare metal com mais resiliência, com muito mais capacidade, um custo reduzido, e faz um autoscaling na nuvem, né? Sem ficar limitado apenas ali no bare metal. Sim. Dentro da sua experiência, como é que você está vendo o mercado com essas mudanças, esse dólar que, cara, tá arrebentando um monte de cliente? Importantíssimo. O que você está vendo no mercado nesse sentido? Eu estou vendo um movimento semelhante ao que você descreveu, e eu acho que é uma preocupação que eu levanto muito com relação a essas nuvens públicas, principalmente sobre o aspecto de segurança. Acabou de sair ontem uma notícia que tem uma suspeita, a Oracle nega, no OCI, no Oracle Cloud Infrastructure, de 140 mil empresas que sofreram vazamento de dados dos servidores de LDAP de autenticação. São mais de 6 milhões de usuários, eu acho. Tem um número próximo. Negaram. Estão negando, mas o atacante já mostrou evidências de que tem, já subiu um arquivo dentro dos servidores com o e-mail dele. Ele botou um TXT dentro do servidor LDAP da Oracle com o e-mail dele. Então já tem ele invadiu uma nuvem pública e passou a ter acesso a todos os clientes que estavam lá dentro. Baixou JKS, baixou chaves, baixou um monte de arquivos e já tá assim, e aí, Oracle? Cadê o SOC? Cadê o SOC da Oracle? Não, que você vai me pagar, e essas empresas aqui, que alguém quer que eu tire aqui para eu remover, já começa a entrar em contato comigo aí que eu vou vender esses dados. Ele não utilizou disso ainda? Ainda não. A Oracle nega, a Oracle já mandou uma nota negando que isso não faz parte e tal, mas temos ali um snapshot do Internet Archive mostrando que o TXT dele estava no servidor da Oracle, com o e-mail dele, um @protonmail. Então, quer dizer, todas as evidências até agora apontam que sim. É só, né? Algum cliente seu estava dentro dessa estrutura? Tem bastante cliente. Inclusive, disponibilizaram paralelamente um portal para você checar se os domínios que foram violados, que tiveram essa violação. Eu já verifiquei que alguns clientes já estão aí, né? Vamos ajudar nisso aí. A gente já vai emitir Vamos montar uma cloud privada para esses caras rapidinho. Já emitimos uma nota, inclusive, para avisar, para notificar, porque para eles tomarem algumas medidas, já existem algumas medidas que podem ser tomadas, como trocas de chaves, como a implantação de autenticação multifator. Algumas medidas, mas assim, o problema da nuvem pública, onde eu quero chegar, é justamente isso. Você se torna muito, muito mais evidente. Você cria um ponto central.
E uma coisa que tem valor enorme quando você fala de uma nuvem privada é justamente o controle desse tráfego. Você sabe que ali dentro estão empresas genuínas, passa por um critério de avaliação, tem um contrato legal, pautado aqui na nossa jurisdição, que vai garantir que é um negócio legítimo, que tem uma legitimidade. Quando a gente fala de nuvem pública, qualquer um pode subir um serviço, seja ele de qualquer natureza for, e trabalhar, e você vai estar exposto a esse tipo de incidente, porque é muito mais vantajoso para um atacante ir para uma nuvem como a AWS, como a CI, Google Cloud, porque ele vai ter uma margem, uma abrangência de ataque muito superior. A superfície de ataque é muito maior, é muito mais evidente. A nuvem privada, ela traz essa privacidade muito maior. Então, esse é um ponto que eu falo para os clientes da vantagem de ir para um data center privado. Sim. Porque o aspecto de segurança, o aspecto de relacionamento, né? O aspecto de você ter o contato. Bicho. Tu falou 3 pilares aí que é importantíssimo, né? A privação do teu ambiente num único local, a questão do relacionamento com o fornecedor com o qual tu está lidando, e a facilidade de tu poder ter um acesso muito mais rápido para algo. Eu até faço uma brincadeira com o pessoal, né? Cara, se tu tá com vontade de rasgar o dinheiro, porque o meu avô falava isso, poxa, quer rasgar o dinheiro, dá pra mim, né? Dá pra mim, não rasga, né? Não rasga, não. Não rasga não, né? Então imagina só, dentro do nosso dia a dia, nós pegamos alguns cenários de uma redução, às vezes, de 75% de custo para uma empresa, só para o cara, eu quero usar a nuvem, foi lá e criou um modelo básico de máquina virtual, que é a tal EC2, pagando uma nota, e nós chegamos com uma visão de redução aí de 75%, trazendo para ele no ano quase 1,5 milhão de faturamento para dentro da empresa. Então, imagina só, como é que o cara vai brigar com isso? Não tem como. Que é o que nós conversamos lá no início, né? O problema é que, muitas vezes, quem está operando vai pelo mais fácil. Sim. Que é que nós comentamos isso, Sim, né? sim. E quando o cara olha para um mundo de private cloud, que é um dos produtos que nós temos na empresa, que dá para montar grupos de private totalmente isolado. Sim. Por exemplo, eu quero ter o isolamento da minha rede. Eu consigo fazer isso? Dá para fazer 100%. Então, por exemplo, nosso bate-bola, a SIAC Under, né? A SIAC monta uma estrutura de segurança baseada em Sophos, com 2 appliances, por exemplo. Nós entregamos uma estrutura de switch gerenciado por nós ou por vocês diretamente, coloca o grupo de servidores do cliente por trás disso e ele tem um isolamento total. E aí pode pensar, inclusive, na parte de conectividade. Por exemplo, o cliente final ele quer ter um contrato direto com o provedor de internet. Pode fazer isso? Pode, porque o data center tem um conceito de carrier neutro, ou seja, ele pode receber link de qualquer operadora. Legal. Então, isso traz para as companhias um isolamento total de ambiente. Sim. Então, nós temos alguns casos já rodando dessa forma que ajuda muito nisso que você está conversando. Sim. E aí tem um conceito que eu falo pessoal que é aquele conceito de Zero Trust, né? Que é o conceito de como é que você protege a tua rede. Então, quando o cara olha desse modo, às vezes o cara acha assim, não, eu vou fazer um bloqueio norte-sul de entrada e saída apenas. Mas e cadê o leste-oeste? O movimento lateral é o perigo, né? Exatamente. A lateralidade é que é o problema. Porque às vezes o cara não aplica uma segregação de rede e ele, consequentemente, ele fica vulnerável, né? Sempre vai ter algum dispositivo, algum sistema, algum mecanismo ali dentro que pode estar vulnerável e essa lateralidade que é o... Geralmente os incidentes acontecem assim, por uma escala de credencial, de autenticação por vulnerabilidades laterais. Mas é justamente isso. Então, assim, o movimento que a gente está vendo também tem muita associação a isso. É sair dessas nuvens públicas em função de custo, em função de segurança, e ir para nuvens privadas por essas razões. E eu particularmente acho muito mais até escalável você ter a nuvem privada. Porque você tem, assim, é aquilo, customização. Você consegue, de repente, uma necessidade diferenciada para a sua escalabilidade ali que você planeja, onde uma cloud como Azure ou AWS não vão te entregar. Eles estão lá, o produto deles é ali, é uma plataforma engessada. Né? Padronizado. A gente está trazendo um cliente que é bem interessante. Ele está na AWS e numa outra infraestrutura na Europa também. Não vou falar o nome, porque daí vai ser muito específico. Aí vai saber de onde é, mas uma parte dele está na AWS
E ele tá trazendo pra gente, no primeiro momento, ele falou, tô cotando 2 servidores. Fez a cotação e tal, não sei o quê, mandou pra ele. Aí, na hora que caiu lá pro financeiro, o financeiro falou, não, são 2 servidores por CNPJ. Aí, tem um CNPJ que eu preciso de 3. 33 servidores. E aí, qual a especificidade desse cliente? Processador com 44 core físico cada processador. Caramba. Então, assim, por que precisa de tanto processamento? Banco de dados. Ele falou, eu preciso de processamento. Então, ele está num ambiente hoje que não aguenta mais pagar RDS, bota lá X large, não sei o quê. Uma fatura de RDS, coitado. Não, se ele precisa disso tudo de eu não vou abrir os números aqui, Nossa. mas depois eu comento. Cara, é assustador o que ele está gastando hoje. Muito caro. E na hora que a gente colocou o orçamento 33 servidores, não é um negócio muito barato. Sim. Só comparado com o que ele tem, é irrisório. Sim. Só que a gente vai entregar um nível de capacidade de processamento, vai reduzir o custo dele drasticamente. Deve estar o quê? Uns 70%, 80% de redução? 75%. 75%. Caramba. De redução. E a capacidade de processamento dele, na verdade, a gente nem sabe ainda ao certo o quanto vai aumentar, porque quando ele está na nuvem pública, o processamento não é real o que está rolando do outro lado. Você tem até, esse é um ponto... É o problema dos vizinhos, né? Tu tem muito vizinho. Muito vizinho. Muito vizinho, é isso aí. E você tem uma dificuldade para quem faz esse trabalho que nós executamos de tuning, até de identificar certos tipos de problemas, porque é um RDS. Então você não sabe a camada ali de... Que tá por baixo. Tá por baixo. Você fica com algumas abstrações que você não consegue tirar alguns parâmetros de IOPS, de determinados números. Então você tem... É tanta camada para você chegar ao serviço que você fala, cara, certamente isso aqui está me prejudicando sobre algum aspecto de performance. Eu não tô acessando o serviço diretamente, eu estou passando por uma série de camadas e você não tem controle sobre essas camadas. E essas camadas, elas são necessárias porque é uma nuvem pública, eles precisam gerar essas camadas. Um ambiente privado é seu, cara. Você diz as camadas. Você diz as camadas, você diz a superfície que você quer expor. Então, se você quer expor mais, obviamente, por responsabilidade, você vai gerar camadas adicionais, se você quer expor mais. Cara, agora, se for para uma coisa ali tangenciada para o seu acesso, para a sua rede privada, aí você não precisa de tantas camadas, você reduz a complexidade, a performance, você só vê vantagens. É óbvio que existem alguns serviços menores, que a gente até vê aderência em cima de nuvens públicas, mas assim... Tô falando de cargas de trabalhos reais, como uma dessa aí que você citou, que realmente é uma baita carga. Isso é só um pedaço da empresa dele. É um pedaço. E nós temos uma visão muito clara sobre isso, Lucas e Franklin, que é o seguinte, nós não estamos aqui para brigar no mercado em termos de, não vá para a nuvem. Não, usa o melhor da nuvem. Sim. Como você comentou, tem serviço e produtos que faz sentido você usar. Né? Exato. Então, hoje nós temos na empresa... meio de comunicação com todas elas, praticamente. Sim. Especificamente com a AWS, hoje nós temos um produto que é o Direct Connect, que é aquele cliente que tem uma carga de trabalho dentro da AWS, por exemplo, ele consegue deixar a carga principal de trabalho rodando conosco e fazer um auto-scaling dentro da AWS. Legal. Ou ele pode deixar as duas cargas rodando simultaneamente, tendo uma segunda opção de saída para dentro da AWS. Então, isso funciona muito bem. E eu quero pedir licença para vocês, se vocês me permitirem, obviamente. Eu quero falar para você aí que é empresário, que está neste momento aí pensando como reduzir a sua conta ou como trazer mais tecnologia para sua empresa, saiba que esse podcast aqui está mostrando várias dicas de como é que você pode fazer isso. Tanto a Under quanto a SIAC, trabalhando em conjunto, pode resolver o teu negócio aí que você está acompanhando. Exatamente isso. E são dores que... vão impactar diretamente no resultado das empresas. Quando a gente fala de performance, quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de números ali no final do mês. Então, sistemas lentos, incidentes de segurança, todos resultam ali em resultados financeiros diretos. E muitos empresários, às vezes, não têm essa percepção de que ganhar 1 hora de produtividade ali dentro do banco de dados vai resultar em mais pedidos sendo emitidos, em mais... Exato. Quanto tempo leva para emitir uma nota aqui na empresa? Leva 1 hora. Cara, e se levasse 5 minutos, quanto a mais você produziria? E sem contar quando há um incidente de segurança mais grave que você... A gente, infelizmente, já teve situações onde os clientes nos procuram no último estágio, fazem o primeiro contato com a gente já. Esse é um problema sério, porque deixa acontecer. Mas o problema já aconteceu. Já aconteceu, é aí que resolve tomar alguma iniciativa. E a brincadeira é simples, cara. Tu precisa ir no médico,
para resolver o teu problema, que acontece, vem para CA, que eu venho para resolver o problema. Não, mas pensa assim, por que eu não faço uma prevenção? Por que eu não cuido da alimentação, vou fazer exercício, Exatamente. vou me... Ele já chega quando tá infartando, né? Ou já teve um infarto. Ele já é teve hipertenso, ele tem todas as condições ali, tabagista. Tá com uma diabetes lá em cima. Tabagista, hipertenso, diabético e, de repente, ainda negligencia ali a questão. Mas isso é o mais comum, é o que eu falei. A gente tem, infelizmente, é muito frequente o contato com o nosso time comercial. Porque sabe o que acontece muito isso? Porque quem tá na frente da empresa, muitas vezes olha a área de tecnologia como apenas um custo. Sim. Então, olha o setor de TI dele como um custo operacional. Sim. Não pensa isso como uma visão estratégica. Cara, essa área aqui vai me trazer muito mais retorno para diminuir uma performance de banco de dados, para aumentar mais a minha segurança. E aí eu já quero aproveitar, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para deixar vocês na saia justa agora, né? Eita. Porque hoje nós estamos com uma problemática. Depois aí, a inteligência artificial já existe há muito tempo no mundo. Sim. Eu lembro da faculdade que eu criei um agente lá que conseguia identificar os pontos da sala, que hoje em dia criaram os robozinhos aí que faz a limpeza de casa, né? Tinha feito isso na faculdade. Mas qual que é a questão que eu quero trazer para vocês? Hoje o usuário que está lá na ponta, como nós comentamos naquele exemplo que você deu de cybersecurity, que trouxe a pendrive, hoje o usuário já está com acesso a uma OpenAI padrão. Ele já está com esse acesso. Então, muitas vezes ele pode extrair o dado que está lá no RP, ou está naquele sistema de gestão, e colocar ele dentro de uma IA pública. Como é que vocês estão lidando com isso? Principalmente você que está no dia a dia com alguns empresários. Eles já estão pensando nessa problemática ou eles nem pensaram nesse problema? Porque quando o cara olha o ChatGPT, por exemplo, ele diz assim, ó, fique atento, você pode cometer um erro aqui. Porque os teus dados, eu vou estar recebendo ele e vou estar jogando na minha IA pública aqui. Quando o serviço é público, na verdade, o produto é você, né? Exatamente. É isso aí. Essa é a verdade. Então a pessoa está ali usando uma inteligência, uma rede neural e está alimentando ela, né? Ele vai ficando cada vez mais inteligente porque está recebendo dados de todo mundo. Exatamente. Tem uma inteligência artificial que eu uso aqui para medir calorias. Você tira uma foto do prato, da sua refeição e ela emite ali as calorias. Incrível, gratuito. Então, quer dizer, eles estão me utilizando como aprimoramento. Isso é... E deve vender esse dado para uma outra empresa. Com certeza, né? Imagina o que eles não fazem. Exato. Minha dieta... Você deu um aceite em algum momento ali. Esse cara come porcaria. Olha o padrão de consumo desse cara. Vou mandar para a empresa de medicamento e vai vender um Ozempic. Aí eu chego na rede, em uma rede de drogaria, os caras já saem, esse aí é o Lucas. Vamos vender esse remedinho aí. Vamos vender um negócio para afinar o sangue aqui. Deve ser por isso que eu tô vendo tanta propaganda de plano de saúde. Ih, rapaz. Outro consumidor dessa plataforma. Eu amei. Então, assim, o que a gente tem hoje, as pessoas, os empresários, eles não estão... os tomadores de decisão, eles não estão atentos a isso. Porque entra no questão de cybersecurity, Com certeza. Mas tem produtos fantásticos, inclusive temos o nosso portfólio de DLP, que você consegue, através do gerenciamento do endpoint, e aí tanto desktops quanto dispositivos móveis, você consegue classificar, usando a inteligência artificial da plataforma, classificar tipos de dados que podem ou não ser compartilhados. E quando eles podem, você pode criar mecanismos de avisos. Então, vamos supor que eu classifique que tipo sanguíneo é um dado sensível para o meu DLP. Uma vez que esse tipo sanguíneo esteja num PDF e o meu colaborador ele compartilha esse PDF por WhatsApp ou anexa ali dentro do ChatGPT, a plataforma endpoint ele vai detectar que aquele dado é classificado como dado sensível e vai notificar e falar, você tem certeza que você quer classificar, que você quer compartilhar esse dado? Ele traz um aviso para o usuário. Aviso para o usuário. Que legal. Aquilo já foi para um registro da nossa plataforma. Se o usuário recebeu o aviso, já está no relatório, já no status report. Se a política for de bloqueio, ele não vai conseguir compartilhar porque o endpoint vai travar. E se a política está liberando, mas com esse aviso, a única coisa que vai acontecer vai ser um registro dentro do sistema. Então, você pode classificar todo tipo de dado. Orientação religiosa, CNPJ, CPFs, né? Você determina qual tipo de dado você quer classificar. Então, isso é uma forma uma resiliência contra esse tipo de volume. Porque é muito difícil hoje você controlar a exposição dos dados. Sim. Né? Aí, tem empresas mais rígidas que proíbem o uso do smartphone pessoal, né? E dentro do desktop vai ter ali uma plataforma de um EPP, um Endpoint Protection, que vai ter os módulos como esse de DLP que vão classificar e vão restringir o dado. Só para te ter uma ideia, num dos nossos data centers, tem uma das salas do data center
que não é a nossa especificamente, compartilha o espaço conosco lá no nosso ambiente, mas eles têm uma política bem interessante. Quando a pessoa chega lá, o prestador de serviço, e que ele vai adentrar aquela sala, ele tem, por obrigação, é obrigação, não tem escolha, Sim. colocar o dispositivo móvel num locker na entrada. Adivinha se ele não colocar e entrar na sala, o que acontece? Entendi, né? Modo avião, uma coisa assim. Simplesmente pega o celular e faz Formatação. a formatação e destrói na hora. Que isso, cara? Nesse... O cara assina um termo, Breno? Assina um termo exatamente nesse nível. Ele assina um termo na recepção que ele não pode entrar com o dispositivo, tanto que tem um radinho. Então legal. ele coloca lá o dispositivo, relógio, Smartwatch também. Não pode. Que legal. Coloca tudo ali. Imagina aqueles rings agora, né? Sim, é complicado, né? Hoje coloca tudo até ali. Os óculos. Mas é importante isso. Se olhar na essência... Lógico. Eu sabia dessa política para entrada de data center, que o seu mas assim, bem legal, quanto mais restrito, hoje, quer dizer, qualquer um com smartphone ou com um dispositivo eletrônico pode pedir de casa. Viu aqueles gadgets que o cara enfia na porta USB e queima o dispositivo? Então, isso aí hoje é super acessível, né? Então, qualquer um, imagina uma pessoa entra com um dispositivo desse. Né? Um data center. Nós almoçamos esse dia com um parceiro e ele trabalha muito com esse mundo de cripto. Não. E aí ele tem um tipo de wallet que é como se fosse uma aliança. Que legal. Então ela conecta por um NFC lá, aqui, para desbloquear a questão da wallet. Que legal. Então, é um nível de segurança que tem hoje, se tu não estiver se precavendo na estrutura do perímetro físico, sim, que é super importante, né? tu já está vulnerável. Às vezes a gente observa essa negligência em cima do perímetro físico nas organizações. A sala de servidores é acessível a todo mundo. Né? Então, quer dizer, um incidente qualquer, intencional ou não, pode ocorrer. E tu sabe sempre comento um caso que aconteceu com o João. A gente foi visitar o data center junto com um cliente. Tu gosta disso, né? Eu gosto desse. Esse foi muito legal. Dá pra ficar me zoando, né? Ele gosta. A gente foi visitar o data center e tem as várias camadas de segurança, né? Pra entrar na sala. São as etapas. A gente tem um data center que para andar no data center tem um segurança do lado. Claro. Tu não anda sozinho. Pode andar sozinho. Legal. Aí, na hora que a gente foi, era a última porta. E é uma porta enclausurada. Então, é uma porta dupla com uma balança no meio. Então, você entra, porta de vidro, pesa, entra, fica no enclausurado. Aí tem outra porta para daí, de fato... Que daí vai liberar só com a biometria do segurança apenas. Chegar fisicamente no equipamento. Caramba. Aí, o João passou nessa primeira, que o segurança liberou. Na segunda porta, tinha que pegar o cartão de acesso e... Pra dizer que eu tava entrando na sala. Que legal. Na hora que ele bipou o cartão, não liberou. Desmagnetizou o cartão, provavelmente. E aí ele não conseguiu passar. Aí todo mundo que tava ali na comitiva ali, a gente foi, bipando, entrou na sala. Aí o João, diretor da empresa, e ele falou, não, o segurança falou assim, não, o senhor espera aqui um minutinho. Passou um rádio, aí veio outro segurança com um novo cartão, fez lá o processo para trazer para ele, para daí ele bipar lá e conseguir entrar. E aí entramos com o cliente, ficamos lá dentro conversando com os técnicos ali, explicando tudo certinho. Deu uns 20 minutos. Aí entrou o João. Não, agora liberaram meu cartão novo e tal. Cara, não tem conversa, velho. O diretor da empresa, não quero saber. Não passou no processo de segurança, não entra. Você percebe como a analogia hoje para você entrar em um data center, ela é a mesma que você entrar numa sala de cofre de banco? Exato. É isso aí. Porque hoje, é o que falam, né? Os dados hoje são o novo tesouro, né? A nova moeda, o novo ouro é dado. Então, de fato, para você adentrar ali no ambiente de data center, você tem que ter os critérios mais rígidos de segurança, né? E tem gente que acha que, a minha empresa ninguém quer, ninguém vai acessar. Cara. E aí, eu até aproveito o gancho para dizer pro pessoal o seguinte, que por que colocar os dados dentro de um data center que tem um reconhecimento internacional, uma nomenclatura chamada Tier 3? O que quer dizer isso na prática? Ele é um aglomerado de certificações ou de normativas de ISO que o data center retira para poder garantir a disponibilidade lá no final das contas. E tem uma das etapas que é a parte da segurança física. Sim. Então, normalmente, ele tem 3 níveis de entrada. O primeiro nível, normalmente, é uma portaria inicial, que já é uma segurança armada, inclusive. Depois ele passa para uma recepção para dizer que vai poder entrar, inclusive pegar o crachá ali que eu fui bloqueado. Se eu não tiver autorizado, eu não entro. Depois, no acompanhamento interno, o data center tem que ter alguém acompanhando. E aí, para fazer a liberação na sala de data center, vai fazer a leitura da biometria.
E a todo passo que entra no data center é monitorado. Sim. Então, sabe dizer o seguinte, o João Carlo entrou ao meio-dia no data center, foi na sala A, B, C, D, Tudo rastreado. no horário rastreado. tal ele abriu porta X, Y, Z. Sim. Por que isso é importante? Para ter a garantia. Então, por exemplo, quando nós recebemos link de uma operadora, como eu comentei hoje naquela questão do QR neutro, Sim. digamos que a SIAC foi lá no nosso ambiente e contratou um link com a Mega Telecom. A Mega Telecom, quando for lá no data center, ela não vai simplesmente chegar na sala da SIAC e colocar o link lá no computador, porque nós estamos falando de segurança física. Como é que é feito isso? Coloca a operadora, vai dentro da sala dela, dentro da estrutura dela e conecta no equipamento dela. A partir daí, existe um espelhamento por dentro do data center que é feito totalmente seguro, que o meio físico vai até a estrutura da SIAC e a partir daí conecta na mente da SIAC. A operadora não tem acesso. Não tem acesso. Aí, ó. Porque se o operador tem acesso fisicamente ao equipamento, quem diz que ele não vai lá e pega um dispositivo e conecta num Sim. equipamento na USB do equipamento? Sim. Já era a informação. Já era. Então nós temos que ter realmente a preocupação Sem dúvida. de ter a segurança física no data center. Então, se você hoje tem um equipamento dentro de casa e você não sabe como resolver esse problema, pode ter certeza que colocar no data center é o melhor caminho. Melhor caminho. E você, o que imagina disso? Não, e sem contar as outras camadas de redundância a respeito de refrigeração, elétrica, suporte. Porque assim, não adianta, você vai se proteger, mas você está numa região, uma infraestrutura da sua cidade que tem problemas constantes com rompimento de fibra, queda de energia, enfim, uma infraestrutura delicada. Você no data center, você tem essa tranquilidade que todos esses problemas são mitigados. Você tira a parte chata, né, Ó, ontem eu estava numa cidade no interior de São Paulo. A cidade tem 12 mil habitantes. Então, ela só tem uma única torre Não. de telecomunicação. Então, lá atende a Claro, a TIM, a Vivo e assim por diante. Uhum. Normalmente, no domingo, eu procuro fazer algumas coisas, antecipar algumas coisas da semana, né? Em dado momento, eu tava lá bem belo, trabalhando, tocando o negócio, daqui a pouco, pum, desligou o ar-condicionado, desligou tudo. E eu fui olhar pro celular, Zero sinal. zero sinal. Ou seja, a cidade faltou. Você tava Faltou energia, totalmente... já era. Faltou energia, É uma já era. situação crítica isso daí. Exato. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque quando o cara olha para um data center, esse tipo de comportamento não existe. Porque ele tem duas abordagens de energia, duas abordagens de conectividade, tem a segurança física. Então, a probabilidade de faltar energia no data center é praticamente nula. E tira uma curiosidade, é verdade que dentro de data centers existe uma restrição de tráfego aéreo no espaço aéreo de data center? Faz Existe? parte do planejamento. Uhum. Porque quando você olha lá as normativas de segurança, por exemplo, a 27001 e também a parte de desastre, e quando pensa para a parte de backup, o backup normalmente tem que ser feito em 2 a 3 pontos dentro do mesmo local, replicar para um outro data center e replicar para um terceiro ponto, né? Perfeito. Por que isso é importante? Porque a probabilidade de cair um avião ou ter uma enchente no data center é bem baixa, mas pode acontecer. Sim. Então, os nossos 2 data centers hoje, eles não estão no local de rota aérea. Legal. Mas, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ano passado, na minha cidade, teve uma enchente, Sim. que nós acompanhamos ali bastante pelo noticiário. Alguns data centers de lá ficaram embaixo d'água, Não o nosso, né? no caso. não o nosso. Sim, né? sim. Lá em Porto Alegre. Eu vi sobre isso. Então, a partir do momento que teve uma enchente, qual que é a primeira coisa que eles vão desligar? A Toda energia, parte de energia. É toda parte elétrica. toda a parte elétrica. É Então, interessante que no data center a gente tem mais de uma subestação de entrada de energia, então vem de uma hidrelétrica, vem de uma termoelétrica. Então deu um problema na termoelétrica, tá entregando pela hidrelétrica tranquilo. Contingência ali. Caiu as duas, né? Que já é quase impossível acontecer, mas enfim, caiu as duas, ou caiu fase de uma e tal. Lá dentro tem a parte de baterias que ligam em tempo real, né? E segura toda a infraestrutura por alguns o minutos. pessoal chama de no-break, né? Então, no break só que uma sala, né? Não é um no break, é uma no-break, sala. E aí tem a parte de a diesel, que são os geradores. E aí um dos nossos data centers, ele tem um modelo de gerador N+5. O que isso quer dizer? Ele consegue ligar os geradores para sustentar a operação e 5 geradores falharem, ainda consegue segurar. Então eles têm, acho que era 8 geradores, não sei quantos megawatts cada gerador. Caramba.
E aí, tudo com óleo diesel, tem tanque de óleo diesel. Então, assim, tem toda uma infraestrutura de redundância de altíssima capacidade que, assim, é impossível você ter esse nível numa única empresa. Não é. Eu vou Ele tem um fazer no-breakzinho pequenininho. Eu ali vou pra até fazer segurar um o negocinho agora. Eu vou dizer assim, ô editor, por favor, dentro desse cenário aí agora, tenta representar pro pessoal uma vinhetinha de como é que funciona o data center, porque acho que é válido, né? Porque o cliente que está lá na ponta, ele não tem essa noção. Não tem. Por exemplo, dos seus 300 clientes, provavelmente aquele que tem um ambiente on-premise não tem a mínima noção que ele pode fazer isso de uma maneira diferente, né? Porque às vezes ele até tem essa percepção de que ele precisa, mas olha o investimento que você tem que aplicar para ter uma estrutura dessa. Então é muito mais prático, muito mais viável você contratar isso com quem já tem. Quanto tu acha que é um valor inicial para montar um data center? Assim? Nossa, pelo que a gente vê aí dentro de notícias, é coisa de 80 milhões, não é uma coisa assim? Ó, 300 milhões? para começar a brincadeira, tem que ter um consumo energético de 2 megawatts. 2 mega, tá? Para segurar para segurar conversa. a operaçãozinha ali no mínimo. Daí, normalmente, eles começam uma construção com 10 megawatts. O Caramba. custo para montar isso são 3 bilhões de reais. É bi? 3 bilhões de reais. Caramba, cara. É. Muita grana. É muita grana. Não é uma brincadeira. Mandei uma imagenzinha aí, Fernanda. Nossa, É você muita pegou um grana. aqui, ó. Tem alguns aqui. Esse aqui a gente trabalha com eles. Acho que não vai representar isso que nós conversamos do sobre- Eu dia. mandei uma imagem. Seria legal se ele conseguisse Eu mandei uma montar um imagem diagrama específica aí, dá uma olhada. Que daí dá pra ver uma parte do gerador. Acho que o legal vai ser na hora da edição lá. Por favor, Depois aí. a gente pode colocar um detalhezinho lá, mas só pra, se a gente conseguir rapidinho mostrar um então, negócio. assim, como é que uma empresa ao qual o foco dela não é esse, ela vai investir isso daí, ela não vai ter nem ROI disso, não faz nem sentido para ela. Exato. A gente tá com um caso de uma empresa lá no Mato Grosso, que ela montou um data center, aí o cara de TI chamou a gente e falou assim, eu não sou engenheiro civil, engenheiro elétrico, eu cuido de servidor, de software, e aí eu tenho que cuidar de refrigeração. Ele falou, meu ar-condicionado aqui nem é profissional, é um ar-condicionado residencial. Como é que aguenta meus servidores? Qualquer ali. Ele tem um E equipamento sabe qual que é lá. a diferença disso? Porque no data center tem um detalhezinho que não é simplesmente deixar o ambiente gelado em 21, 19 graus, até 23 no máximo. Tem a questão do controle de umidade. Os equipamentos têm uma tolerância. Exato. E tem a questão também de você trabalhar a eficiência energética dessa refrigeração. Exato. São tantas as questões de controle para você gerenciar isso daí, que não faz sentido a empresa que tem essa necessidade, uma missão crítica ali nos seus sistemas. Ó, que interessante aqui. Aqui acho que é só um projeto, É só mas dá para ter uma noção aqui, ó. Esse amarelinho aqui é o gerador. Tá na câmera lá, né? Esse amarelo aqui, ó, Legal. são geradores. Então, depende do tamanho de cada data center, de cada prédio, tá? Só o nosso parceiro aqui, ele tem, num site, ele tem 14 Legal. prédios desse. 14 prédios desse tipo aqui. Então, cada prédio é totalmente independente e dentro do prédio as salas também são independentes. Legal. Então, a sala ela tem um gerador dela que vai abastecer. E aí é onde tem aquela resiliência de, um gerador parou de funcionar. Sim. Ele é do tamanho de um vagão de trem isso aqui, tá? Legal. Não sei se na imagem Não, dá para ter essa dá noção. Pra ter uma percepção de proporção. Mas assim, na hora que liga a turbina, o negócio é um barulho é feito para não absurdo. usar, né? Eu já deixo o Só que convite eles ligam aberto. toda semana, tá? É Toda mesmo? semana. Funciona toda semana. Testes, né? Validação. Quero deixar o convite aberto para ti, para alguns colaboradores lá da SIAC, quando vier a São Paulo, para nós fazer uma visita lá no data center Legal. para que vocês Vai ser muito legal levar presenciar cliente isso, também. Isso é legal. A última visita que a gente fez, a gente tem um prédio lá da escala que eles estão finalizando o prédio. Então a gente conseguiu entrar num prédio vazio de servidores. Ele estava com toda a infraestrutura, mas chamam não de tinha... data hall. Todo data hall, estava tudo montado, mas não tinha servidor lá dentro. Mas tinha toda a infraestrutura básica. E aí um engenheiro
Ele é engenheiro elétrico, que estava acompanhando a gente, e ele apresentando com amor aquilo. É o filho dele. E todo o com carinho do mundo detalhes, depositado explicando ali. e tal, e vendo aqui, vai dali e tal. Ele falou assim, ele estava todo empolgado falando do teste. Eu falei, não, quando me deixam fazer teste, eu faço teste para valer. Aí eu assim, o que será que ele quer dizer com isso? Ele falou assim, não, quando me liberaram para fazer um teste, sabe o que eu fiz? Eu fui e desliguei a tomada inteira direto, assim, puxei uma para ver se o negócio continuava funcionando. Ele simplesmente tirou da energia da subestação e vê se automaticamente já funciona subiu. tudo, Sabe que eu sem vejo? nenhuma queda. Sabe o que eu vejo isso? É quando nós éramos pequenos, ia ficar brincando com o carrinho, o cara fazia todos os testes necessários pra ver se ia dar problema. Fazer de Só que é um tudo. negócio sério. O brinquedo dele é sério. O brinquedo dele, cara, é um negócio Legal, seríssimo, legal. seríssimo. E ele falou assim, cara, e aguenta. Aí ele explicando todo o modelo. Pode cair uma fase, por exemplo, de uma subestação, cai outra, sobe aqui. O gerador, ele é quente. Você encosta nele, ele tem uma temperatura já. Porque o óleo diesel que tá lá, ele já tá pré-aquecido. Não pode entrar não pode frio esfriar. assim e já entrar em operação com óleo Exato, frio. e aí tem toda uma circulação ali dentro. É um nível de cuidado. É um trabalho de engenharia Exato. e que não dá. As organizações elas não têm esse preparo para fazer isso dentro de casa. Isso não é viável. É inviável. Completamente inviável. E assim, é aquilo. O cara tem uma dependência de sistemas, de carga de trabalho para o negócio dele, ele tem que tirar de casa. Porque ele não vai ter isso em casa, ele não vai ter isso no sítio Não faz dele. sentido para mim. Não faz, ele precisa... Por isso que é importante ter uma empresa especializada na questão de cybersecurity, na estrutura de banco de dados, na parte de gerenciamento de todos os servidores dele, colocar num ambiente que ele tem maior segurança e só se preocupar na contratação de um link ou 2 links para poder ficar tranquilo, entendeu? É isso aí que a gente tem que passar para as pessoas, os stakeholders e os gestores de TI, que justamente você comentou uma coisa, a TI é vista muitas vezes como um custo. E é o gestor de TI, ele começar a demonstrar o valor. É o que a gente comentou também que a SEAC faz de entregar um status report, de mostrar os incidentes mitigados, quantas tentativas de invasões o cliente teve, quanto de performance a gente aumentou no banco. É ele evidenciar o investimento que está sendo feito, os recursos que estão sendo alocados. Porque o que a gente vê que é muito comum são os gestores eles estarem reféns a essa ótica por parte da direção, dos empresários, de que isso aqui é um custo. Não, isso não é um custo, é uma necessidade, é fundamental, é a espinha dorsal do seu negócio. Tem que mostrar isso, tem que buscar formas de mostrar isso. A gente consegue dar esse apoio, evidenciando, extraindo relatórios de dados. Porque uma vez que os gestores eles consigam mostrar isso, vai fazer todo o sentido do mundo o empresário levar a sua carga de trabalho para o ambiente de data center. Vai fazer todo o sentido do mundo o empresário olhar e falar, cara, eu preciso de proteção de cibersegurança, eu preciso de aumentar a produtividade do meu banco, eu preciso de levar meu ERP para a nuvem. E tem que ser viável financeiramente isso tudo, né? O que tem que pensar na cabeça, tem que passar na cabeça dele é o seguinte, como é que eu protejo meus dados? Eu sei fazer isso? Não sabe. Não sabe. Contrata alguém para poder fazer isso. Eu vou ter capital e recurso para fazer isso aqui dentro da minha estrutura? Contrata alguém para fazer. É isso, é assim. Mas sabe que às vezes existe um pensamento assim, tá, mas eu vou no site da Dell ou da HP, o servidor custa 30 mil? Pô, 30 mil eu tenho aqui, para mim é dinheiro de pinga isso daqui. Uma empresa que fatura milhões é dinheiro de pinga. Sem dúvida. O cara contrata um servidor. Contrata um servidor, aí esquece dos processos de licenciamento, do life cycle do equipamento, do life cycle do sistema, esquece de tudo que está envolvido de backup, acabou aí. Tu sabe que, não sei se eu, acho que eu nunca falei isso para ti, eu acho que é interessante até comentar agora. Muitas vezes, olhando o nosso modelo de negócio aqui na Under, nós conseguimos entregar dinheiro para o cliente sem o cliente ter a necessidade de pegar no banco. Por exemplo, se ele tiver que comprar um equipamento, às vezes ele pode tirar do caixa da empresa. Imobilizar uma grana, que é um CAPEX. Ou ele pode simplesmente fazer um financiamento, um leasing. E comprar o equipamento. No cenário conosco, ele paga uma mensalidade e ele tem o hardware. Então, nós podemos ajudar o cliente sem juros. Sem juros. Sem nada. Então, isso é uma vantagem enorme. Então, com certeza. Que ajuda muitas empresas a ter um parque tecnológico bem avançado.
sem necessidade de tirar um dinheiro do caixa da empresa ou fazer um leasing Exatamente. pagando juros altíssimos para o banco, né? A maior parte dos clientes que vão para a nuvem, eles estão com essa ótica. Eles falam, cara, chegou o momento de eu renovar meu parque e agora eu preciso fazer esse investimento. E aí eles olham a imobilização que eles vão ter que fazer de capital. Alguns fazem um projeto minimamente bem feito e vê que vai gastar uma grana. E ele fala, cara, eu consigo diluir isso num ambiente em nuvem em tantos anos e eu não vou ter uma série de preocupações de infraestrutura elétrica, de refrigeração e controle patrimonial, etc. É muito mais prático. Só que muitas vezes toma a decisão de ir para uma nuvem pública com custo elevadíssimo, Exato. no modelo errado, muitas vezes. A gente tem um cliente que ele teve esse retrocesso, ele foi para a nuvem, um grande cliente, um grande produtor de proteína animal, e ele teve que voltar para a estrutura on-premise porque fez conta errada. Na verdade, não fez conta, né? Não fez conta. Não fez Foi na conta. moda. Foi na moda, foi no impulso. Quando viu a fatura, né, tava lá em cima, a diretoria financeira falou, opa, peraí, cara, isso aqui que a gente tá pagando anualmente, a gente fica com 7 anos de servidor se a gente fizer as contas aqui direitinho e economiza não sei quantos milhões. Pronto, voltou tudo pro ambiente on-premise. E era aí que a gente poderia ter ajudado para chegar justamente nesse meio termo ali, né? E aí é esse o ponto. Agora, e a escalabilidade? Porque é um negócio em franca ascensão, em franco crescimento. Tudo bem, houve um planejamento legal, a gente conseguiu fazer a mentoria, o acompanhamento em todo o fluxo para planejar, para dar escalabilidade. Mas é um ativo que você é imobilizado. Se precisar de escalar além do que foi projetado, se houver um crescimento ali atípico, uma questão sazonal que seja... Vai demorar muito tempo, né? Ele vai... Não é de um dia para o outro não que ele é vai Mas daí escalar. entra aquela solução que eu falei, de o cara ter parte conosco Exato. e ter o auto-scaling lá. Aí agora, é esse o ponto que as empresas elas têm que perceber que é possível. O data center privado, ele te dá essa liberdade, essa mesclagem, essa questão híbrida. Sim. Isso aí. Isso é a elegância do processo. Você consegue. Então, esse cliente, ele é um caso interessante porque certamente, dentro de um curtíssimo prazo, ele vai ter necessidade. Vamos conversar depois. Inclusive, estamos trabalhando numa solução de DR, de contingência, banco. Sabe que muitas vezes a gente entra assim, Lucas, o cliente tem lá a demanda, tá estruturado e tal, tá caro. Aí ele fala, puxa, mas eu tenho meu ambiente de desenvolvimento, que eu tô no mesmo lugar. Eu gasto 100 mil, um exemplo, né? Hipotético, eu gasto 100 mil aqui no meu ambiente de produção, no ambiente de desenvolvimento e homologação é 10 mil, é 10% do meu custo. Pô, não dá para economizar isso aqui? Aí a gente vai montar lá um projeto para ele, R$2.000 a gente monta esse ambiente de desenvolvimento dele. Sim, Já é uma Fala, redução, já. já. Aí, quando ele dá esse primeiro passo, É o insight. ele não consegue voltar mais para trás. o insight. Ele fala, não abro uma máquina virtual mais na nuvem pública. Fácil. Vamos migrando aqui, ó, aos poucos. Porque trocar tudo de uma vez Não, é uma dor. é uma É dor. um trauma. Então, a Migração gente, é dolorida. normalmente a gente faz esse processo até para deixar mais tranquilo, né? Para não assustar o cliente e tal. E eu queria só comentar um negócio que a gente falou lá atrás, mudando rapidamente de assunto. A gente Eu já ia passou... fazer outra pergunta, mas vai. Eu vi sua mão ali, então eu falei, vai perguntar, calma. Eu vou perguntar um negócio que a gente passou sobre a IA, tá? Que as pessoas usam, ela pega o GPT grátis e joga os dados e tal, e vocês têm Sim. uma parte de controle. Mas, o que a gente consegue ajudar? A gente consegue montar seja um DeepSeek, seja um Llama, ou qualquer outro LLM open source, a gente monta uma infra específica para o cliente, para ele ter o LLM dele. Legal. Então, ali dentro, o cara pode jogar os dados. É um porque ele não está ambiente jogando para fora. Um hardware Já Tem específico. GPU específica para ele. Legal. E hoje o DeepSeek, porque assim, ambiente de produção com Llama, você precisava já de um nível 2, 3 de GPU. Com o DeepSeek, Já deu uma caída, Cara, né? o de já- entrada. De entrada você começa a brincar já. Democratizou um pouco mais, né? O que Exatamente. aconteceu com as ações da NVIDIA? Nossa, Foi lá para CEO é oportunidade, né? Não, e a China democratizando, né? Democratizando. É interessante. É curioso isso aí, né? Curioso. Mas é o que Aprove- aconteceu, né? Aproveitando esse ponto do Franklin, pensando um pouquinho agora pra frente, assim, é claro que não dá pra pensar 10, 20 anos, mas olhando a SIAC hoje, o que tu tá vislumbrando em termos de futuro, assim, de produto, serviço? A gente está cada vez mais inserido nessa parte de cybersecurity, nessa vertical de cybersecurity, mas alinhando os produtos com foco total. Então, a gente vai entregar gestão de banco de dados alinhada à cibersegurança. Nós vamos entregar serviços de middleware alinhados à segurança.
Gestão de endpoint alinhada à cibersegurança. Então, cibersegurança é o futuro. Inteligência artificial, ela potencializa os nossos resultados. Eu brinco muito lá com o nosso time que todo mundo tem que usar. A IA te transforma em mutante. Legal essa expressão. eu A não- IA te transforma num mutante. A expressão que eu uso lá é assim, ó, o nosso colaborador aqui tem 110, 120 de QI. Se ele usar o GPT, ele vai para 200 de QI. Cara, assim, ainda mais assim, um profissional qualificado, tecnicamente afiado, certificado, que sabe conceitos, fundamentos, ele utilizar a IA como recurso, ele se transforma num mutante. Falam muito que a IA vai ameaçar o trabalho dos programadores e, enfim, da galera de DBA. Cara, eu não acho. Eu acho muito pelo contrário. Quem vem de uma formação sólida com experiência vai ficar incrível. Ó, tem empresas nos Estados Unidos que estão focadas em IA. Eles estão com um processo seletivo querendo contratar profissionais acima de 40 anos. Por quê? Porque foi a galera que se formou antes De qualquer... O cara tem todos os do século fundamentos. passado. Exato. O O fundamento cara é tinha importante. que, na minha época, né? Eu acho que na sua não foi tanto Não, assim. Tem 33, não. Tô chegando lá. Na minha época, quando eu comecei a programar, não tinha Google. Pois é. Então, assim, cara, para você era fórum, livro, muito livro. Cara, como eu Muito consumia livro. livros? Eu ia na leitura e meu prazer era ir na sessão de informática e... Oracle for Dummies. Lembra? Oracle for Começava Dummies, no For SQL Dummies. for Dummies. Aham. Ixi, tem muito. E, assim, hoje não. Hoje a gente já não trabalha mais sem essa é a verdade. Porque virou o seu segundo cérebro. Se transforma no mutante, se você souber aplicar. E aí, se você somar o seu conhecimento, o seu fundamento, um bom programador, se ele somar isso com a inteligência artificial, ele vai construir coisas incríveis. Agora, imagina isso com a LLM sua, da sua empresa, com seus dados, onde você pode mandar informação tranquilo. Sim. E se você... né, a gente tem, claro, também essa estrutura, mas a gente também usa o GPT para ter o que usa no mercado. Sim. A gente tem um GPT pago, Sim. né, só que o GPT pago é $50 por usuário. Sim. Você não vai liberar para todos os usuários da empresa. É um dinheirinho Então, já, Não é né? uma Agora- grana, uso gratuito aí um pouquinho. Então, só de usar... É só pensar o seguinte, se você pegar alguns usuários com o GPT pago, Já faz sentido. você já faz ter- sentido montar a sua própria LLM e ter acesso ilimitado para todos os seus colaboradores usar o mesmo ambiente. E você treinando o seu modelo de rede. Cara, E você tem a sua API, legal. porque você, por mais que você tenha um usuário no GPT, se você faz um acesso por token, é cobrado, né? Sim. Se acessa por API, ele cobra por token. A gente utiliza alguns tokens de alguns sistemas de chatbot, Isso, etc. isso. É vai cobrado por cobrando. token ali. É bobeirinha, É bobeirinha, mas, cara, dependendo do volume. para testar, é bobeirinha, de fato. Sim. Você vai gastar muito pouco. É. Agora, na hora que você Volume. começa a rodar um negócio em produção, um chat, bot, um sistema Nós vamos de conversar. análise, Vamos, cara, vamos o custo conversar. vai lá para cima, É. e aí você pode colocar o seu próprio, que te dá um ganho de escala e de segurança absurdo, né? É. Ô, Lucas, eu acho que o nosso assunto aqui ele tá evoluindo cada vez mais, mas eu preciso te agradecer a tua vinda ao nosso irmão. podcast, te entregando aqui Obrigado. uma lembrança da Under. Isso aqui que você tá vendo, vou pedir pro meu amigo Frank explicar aqui como é que funciona, que é aí que tá aí na tua... Essa aqui é a caneca? Aqui. é uma caneca, É uma você caneca, tem uma é. dessa agora, Muito linda. que é uma caneca, é um estilo de cerâmica que parece filtro de barro, Sim. então ele mantém a temperatura de uma forma diferente também. Isso é legal, muito bonito. Tanto Muito bom frio gosto, quanto né? quente. Eu uso em casa, né? Já há muitos anos eu tenho uma caneca desse tipo aqui. De muito bom gosto, viu? Parabéns. E aí eu vou fazer a Muito brincadeira, novamente, que eu fiz lá no início. Pra ti, pra você, qual que é a melhor muqueca? Indiscutivelmente capixaba. Pô, vocês conhecem, compararam já as duas muquecas? Já, Não. já. É, a diferença eu é não só sou o óleo, especialista. o óleo de dendê, O óleo né? de dendê e É. o de coco ali, É. o leite de coco. Dá diferença. Poxa, total. Indo pro final, acho que você contou nesses 10 anos e também na tua trajetória profissional, ficou bem nítido para mim que o profissional ele tem que se especializar. Sem dúvida. Pode ser numa graduação, num mestrado, num doutorado, ou também pode ser numa outra linha que muitas vezes não é visível e palpável para a Sim. pessoa, que é o mundo de certificações. Então, indo nessa linha, para aquele pessoal que está nos assistindo, o empresário, o estudante, deixa um recado final aí pensando como é que o pessoal pode se desenvolver, criar novos negócios. Sim. É. O que eu acho que os profissionais, principalmente quem é muito jovem e tem dúvida do que fazer,
tente fazer primeiro o que você gosta. Mas você tem que tentar alinhar com o que você é bom. Não adianta você também fazer só o que você gosta e você ser péssimo nisso. Tenhamos que ser francos aqui, cara. Né? Tem que ser Acontece. Acontece. Infelizmente. Se deixar o que eu gosto, eu vou ficar só treinando. Cara. Você tem que fazer o que você é bom, porque é isso que vai te projetar, é isso que vai te elencar ali como um bom profissional. Então, tente achar o que você gosta e veja se você é bom nisso. Se não, continue procurando aquilo que você é bom e invista seu tempo, invista suas energias, invista seu dinheiro para se especializar, porque, realmente, a formação acadêmica, eu sou engenheiro da computação, mas ela não foi determinante para o meu sucesso. Né? Me considero um cara de sucesso, mas ela não foi determinante. Eu acho que foram as certificações. É claro, o fator sorte conta muito. Então, as conexões das pessoas com quem você faz, os relacionamentos também contam muito. Então, busque pessoas que queiram o seu bem, que queiram te conectar e que queiram ver você projetado para frente. E acreditem no projeto, planejem, é muito fundamental um planejamento, mas busquem realmente a qualificação, seja através de certificações, seja através de cursos. Hoje em dia, com a internet, com a inteligência artificial é um professor. Você pode fazer buscas e conversas ali com o tutor em todos os assuntos, então está cada vez mais fácil você acessar a informação e se qualificar. Então, acho que o caminho é esse. Acreditar, ir para o que você é bom, investir seu tempo, recursos no seu projeto. Basicamente isso aí. Legal. Muito bom, Lucas. Muito bom. E aí, Frank, o que tu diz pro pessoal aí por final aí? Que nós aprendemos bastante coisa hoje, falamos bastante sobre data center. Hoje, Não tinha falado sobre data center ainda. A gente falou num nível de detalhe bem interessante. Legal, teve coisas que vocês começaram a falar que teve uma hora que eu não estava entendendo mais nada. Mas aí eu fui resiliente, Você foi prestei resiliente. atenção. Eu falei, O chat GPT. E olha que nós nem falamos nada de Linux, Não né? falamos nada de Linux. FSTab, MTab, nada Ó, disso. Só para não deixar pra gente, antes de encerrar, a última coisa que eu comentei, e a gente também foi embora no assunto, que é o tal do Red Team, Purple Team. Perfeito. O que é isso pra galera? Os times de cibersegurança, eles são divididos em áreas de mitigação, ou seja, área de proteção, área de ataque, mas a área de ataque não é um ataque ético, é um ataque que vai simular sua resiliência. Bonzinho, tá? Exatamente. E um time de investigação. Então, eles são divididos em cores justamente para separar. Então, existe o time dos bonzinhos, dos maus e dos neutros. Né? Então, hoje a SEAC ela não atua como Red Team, ela não atua no sistema de ataques, ela atua só no sistema de proteção. Eles têm parceiros nossos que fazem os testes de penetração, de fato. A gente faz as análises de vulnerabilidade e nós somos ali o time para proteger, mitigar e receber esses ataques. Então, é necessário que haja uma independência desses times. Então, a mesma organização não pode exercer múltiplos papéis dentro de um cliente, até por questões de responsabilidade de conflitos de interesses, né? Então, o cara que defende que ataca, ele vai falar que o sistema de defesa dele é infalível. É infalível. Eu mesmo nunca consegui invadir meu próprio no sistema. meu próprio sistema, né? Então, ainda. existe essa questão de conflitos de interesse que é fundamental. Por isso que há essa separação de times dentro do universo. Né? Então, a SEAC ela atua dentro do que nós chamamos de MDR, detecção e resposta Entendi. aos incidentes. Né? Então, resumindo bastante, é isso. Muito bom, muito bom. Mas é isso. Lucas, agradeço a sua participação, a sua vinda até aqui. Muito obrigado pela recepção. Chegou direto do aeroporto e já veio Que privilégio, fazer né? a gravação, um O privilégio. primeiro compromisso em São Paulo foi conosco. Foi com a Agradeço gente. a acolhida, muito bom papo. Parabéns pelo projeto, incrível. Muito obrigado. Gostei muito de participar. Legal. E para você que está acompanhando a gente, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Então, nós temos o Instagram under.connect para você acompanhar todas as publicações, os cortes por lá. Nosso YouTube também, da Under. Então, tem aqui os links embaixo também, se você estiver vendo no Spotify, no YouTube. Tem os links abaixo para você acessar as nossas redes. Também vamos deixar lá o acesso também, tanto do Lucas, do site, né, para quem quiser conhecer mais, saber mais. Está no Instagram, no LinkedIn? Instagram, LinkedIn, SEAC Tecnologia, ambos. Legal. Instagram e LinkedIn. Ótimo, nós vamos colocar também o linkzinho aqui no rodapé, tanto do Spotify quanto do YouTube. E para você, né, que quer continuar nos acompanhando, toda semana tem podcast novo. Não deixe de acompanhar, não deixe de curtir, deixe o seu comentário, né, para poder a gente continuar esse projeto, né, que tem compartilhado muita informação
Então, acompanhem com a gente sempre. Em todos os canais possíveis de podcast, a gente está lá com publicações semanais. Eu vou dizer o seguinte, traga tecnologia e negócio para o seu amiguinho, para o seu colega, porque com certeza aqui no podcast, no Under Connect, isso que acontece. Muito obrigado e até mais, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Um abraço.